Olá, pessoal, tudo bem? Ayrton Rocha, mais uma vez com Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Pessoal, lembrando, ativa o sininho da notificação, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Ajuda bastante a gente, viu? Ajuda legal o canal, fica compartilhando, faz um comentário, tá bom? Pessoal, se você tem amigos aí, ou parente, conhecidos que tiveram experiência fora do Brasil, entre em contato com a gente. Vai ser um prazer marcar para entrevistar a pessoa aqui, tá bom? Dito isso, vamos para o que interessa? Hoje nós vamos para a Flórida conversar com um cara muito gente boa. Vou chamar ele para contar a história deles de imigração para vocês agora. E aí, querido, tudo bem? Tudo bom, e você? Como é que você tá, meu brother? Tudo jóia. Daniel, se apresenta aí para o pessoal, fala de que região do Brasil você é e o que você fazia antes de você ter a ideia de imigrar. Tranquilo. Bom, eu sou Daniel, sou natural de São Paulo, da capital, mas eu me criei mesmo no litoral de São Paulo. Quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, eu me mudei pro litoral de São Paulo, especificamente para Praia Grande, e foi nessa cidade maravilhosa que eu me criei, vamos dizer assim. Cara, antes de vir para cá, eu fiz de tudo um pouco. Eu fui do exército, aí saí do exército, trabalhei um pouco como motoboy, serviço administrativo, fiz de tudo, né? E a ideia de vir para cá foi porque no Brasil não tava dando, né? Trabalha muito e ganha pouco, então falei, tem que mudar alguma coisa na vida. E como que surgiu essa ideia? Você estava aqui e como que surgiu essa ideia de você imigrar? Já conhecia alguém que estava fora? Como que foi isso daí? Bom, eu era casado na época, com minha ex-esposa, e eu lembro que eu tava em casa um dia, no computador, navegando na internet, e tinha uma amiga minha do ensino médio que eu sabia que ela estava estudando um determinado curso superior na Rússia. E aí eu comecei, tipo, falar, caramba, que legal, nossa, maneiro e tal. Mas, tipo, fiquei de boa, né? Aí depois de um tempo eu vi que ela começou a postar foto dos Estados Unidos. Só foto dos Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Eu falei, caraca, que doideira. Ela tava na Rússia, agora tá nos Estados Unidos. Aí, tipo, eu Uhum. mandei mensagem pra ela, né? Eu falei, meu, e aí, como é que você tá? Tá de boa e tal? O que tá pegando? Eu falei, pô, tu mudou? Ela, então, vim pra cá, né? Porque acho que foi a crise de 2018 que teve, né? Aí ela ficou pesado se meus pais pagarem medicina aqui pra mim, então eu decidi vir para os Estados Unidos com meu namorado. Aí eu falei, pô, bacana, aí, sabe? Eu falei, caraca, Estados Unidos? Aí eu, tipo, veio aquele negócio, né? Pergunta como é que é, pergunta como é que é. Eu falei, e aí, como é que é aí? Como é que é a vida? Ela foi me passando tal, falando como é que funcionava pra mim pra cá, como que era a vida. E aí, cara, tipo, numa horinha de conversa que eu tive com ela, minha mente já falou, não, você tem que ir embora, você tem que ir embora. Aí eu comecei a consumir conteúdo de influencers que estavam aqui, né, youtubers que estavam aqui, Uhum. e tipo assim, eu entrei numa neura, era praticamente 24 horas do dia eu consumindo esses conteúdos. Brasileiro nos Estados Unidos, brasileiro na Flórida, brasileiro não sei aonde, qualquer tipo de conteúdo que tinha de brasileiro morando aqui eu consumia, e era assim, direto, direto, direto. E foi aí que eu tive a ideia de vir pra cá. Aí eu falei, eu quero ir, é o que eu quero fazer. E que ano que foi isso daí? Isso daí foi em 2016. 2016. 2016, cara. E como Isso. você falava inglês, você já tinha visto? Como que foi aí o processo? Cara, eu fiz 7 anos de inglês no Brasil, mas eu vou falar a verdade que é uma coisa que eu falo pra todo mundo, né? Pelo menos pra mim. Então, a minha regra não é uma regra universal que pode funcionar pra um, funcionar pra outro. Pelo menos o inglês que eu aprendi no Brasil não serviu de muita coisa quando eu cheguei aqui. Né? Porque é aquele negócio, o cara que fala naturalmente é o jeito que ele tá falando. No Brasil a gente aprende aquele inglês, né, que é as regras gramaticais, você fala bonitinho e tal, e na prática, a gente fala normal aqui, né, com gíria e tal, e não é uma coisa que você aprende na escola de inglês. Então, Uhum. quando eu cheguei aqui, eu cheguei muito cruzão. Então, não sabia falar inglês, né, sabia do cursinho, mas não me ajudou em muito, e vista não tinha. E, tipo, foi aí que né, eu fui saber o que era. Eu já tinha passaporte, porque eu já tinha viajado pra fora. E aí eu conversei com a minha ex-esposa e falei, ó, a gente vai embora. A gente vai pros Estados Unidos. Ela, como assim pros Estados Unidos? Eu falei, comecei, tipo,
entrar na cabeça dela, né? Mostrando no vídeo e tal. E aí ela cedeu, falou, vamos embora. Ver o que preciso e tal. E a gente tinha uma filha a gente tem uma filha. Na época ela era bebezinha. Ela falou, o que precisa? Eu liguei para essa minha amiga, eu falei, o que precisa? Ela falou, você precisa do visto de turista e tal. E é assim que você faz. Aí, cara, eu falei, pô, visto de turista, beleza. Aí eu olhei pra minha mulher e falei, quer saber? É um negócio garantido, a gente vai, vamos aplicar nosso visto, é um negócio garantido, é só ir lá, falar que a gente quer viajar e a gente vai embora, né? E na minha cabeça era um negócio Aham. assim, muito simples, porque eu só via a realidade dos caras aqui e é tipo, aquele negócio que o cara mostra, né? Tipo, dinheiro dá em árvore e tal, né? E não é muito assim, a gente sabe que a realidade não é assim. Aham. Então, eu olhei para minha esposa e falei, ó, como é um negócio rápido, garantido, a gente pega o visto e daqui a uma semana a gente vai embora. Apliquei meu visto, aí ela falou, pô, mas a gente não tem tanto dinheiro. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos vender tudo de casa. Vamos vender tudo. Cara, aí a gente vendeu fogão, geladeira, TV, sofá, tudo. Vendemos tudo de casa, só ficamos com a nossa cama. Fomos na entrevista e o que aconteceu? Fomos negados. Consulado aqui em São Paulo? De São Paulo. Aí a Eu gente, né? conheço muito bem. Aí, cara, chegamos lá, né? Aí eu fui todo bonito, né? Querendo impressionar, fui engravatado. Ela também foi toda socialzinha. A gente levou nossa filha. Eu falei, vamos levar neném, porque mostra que a gente é família séria, né? E tal. E não adiantou porcaria nenhuma. O cara olhou pra nossa gente, infelizmente, o visto de vocês foi negado e acabou. Cara, quando a gente teve essa notícia que o nosso visto foi negado, Daquele papel rosa, né? aquele papelzinho rosa, eu olhei pra cara da minha ex-esposa, né, pro rosto dela, e tipo, eu sabia que eu tinha feito merda. Eu falei, putz, agora eu fui negado, vendi tudo dentro de casa falando pra ela que era o negócio certo, e agora? Eu vou voltar pra casa, só tenho uma cama. Aí a gente saiu do consulado, meu pai olhou pra ela e falou, o que que aconteceu? Eu falei, eles não autorizaram a gente a viajar. Aí quando chegou em casa, ela, você tinha falado que era garantido, que a gente ia viajar, que não sei o quê, e agora que a gente faz? Eu falei, agora é batalhar e comprar tudo de novo, né? E assim, eu lembro que foi mais ou menos num período de uns 3, 4 meses para a gente se levantar de novo, né? Porque graças a Deus, a minha família, a família dela ajudou muito até a gente recomprar coisa, né? Os nossos móveis, que era tudo novinho, que era do nosso casamento, né? Que a gente tinha ganhado muita coisa e tal. A gente comprou tudo de segunda mão, cara. Fogão usado, geladeira usada e tal. E nos reinventamos, vamos dizer assim. E aí a ideia não tinha passado da minha cabeça. Eu falei, não, cara, não vou desistir. Não vou desistir. E isso daí foi em 2016, se eu não me engano. E aí passou 2017, eu continuando consumindo aqueles vídeos e tal. E veio 2018, eu falei, quer saber? Vou aplicar de novo. Aí eu comecei a fazer faculdade de engenharia. E na época, estava indo super bem na faculdade e tal. E eu lembro que eu tinha feito um projeto sobre acessibilidade urbana na faculdade, até na Unip em Santos. E o nosso projeto foi reconhecido como um projeto bacana da faculdade, foi bastante elogiado, eu tinha construído um site para falar sobre acessibilidade e tal. Aí eu falei, pô, quer saber? Teve um instalo na minha mente, eu falei, pô, vou usar isso daí para conseguir meu visto. Falei, vou falar que eu vou, né, receber aqui um elogio da faculdade, isso daí realmente era verdade. E vou tentar o visto de novo e falar, agora eu quero ir para os Estados Unidos para ver como que é a acessibilidade urbana em Nova York. E, cara, falei, quer saber? Vou fazer o processo de novo. Só que eu falei, dessa vez eu vou sozinho. Se der certo, eu vou na frente, ajeito meu meio de campo, e depois vai a mulher e a filha. Aí agendei novamente, minha ex-esposa falava, cara, não vai dar certo, a gente já foi negado uma vez, é mó dinheiro, é um gasto, você vai gastar de novo. Eu falei, não, vai dar certo dessa vez. Ela falou, ó, eu não vou vender nada. Sei que arruma seu jeito aí e se vira, né? Então eu lembro que eu tinha um computador bacana naquela época, um laptop, e eu vendi esse laptop. E foi o dinheiro que eu tinha para pagar meu visto e sobrava um dinheirinho para passagem. Eu falei, o que faltar eu faço uns bicos aí
e vou. Aí agendei de novo a entrevista, né? Fui lá no consulado e cheguei no consulado, eles perguntaram para onde você vai. Aí eu falei, vou para Nova York, vai ficar quantos dias? Eu falei 10. Aí eles perguntaram, o que você faz aqui no Brasil? Eu falei, eu trabalho, faço faculdade, inclusive eu tô indo para os Estados Unidos porque eu quero fazer uma pesquisa de como a acessibilidade lá e tudo mais. Falei o que eu tinha. A visto aprovado. Cara, quando ele falou visto aprovado, eu falei, como? Eu quero visto aprovado. Eu falei, sério? Aí, tipo, viu o negócio mesmo e falou, Daniel, cala a boca e vai embora, sai daqui, já pega o papel mesmo. Já mesmo? Você tá brincando comigo? Tipo, não pergunta muitas vezes, vai que ele muda de ideia. Aí, quando eu recebi aquele papelzinho branco, né, eles pegam a nossa digital, pega a nossa digital, passaporte e tal, dá um papelzinho branco. Quando eu saí lá para fora do consulado, deu um grito que todo mundo olhou e falou, caramba, o que aconteceu? Falei, visto aprovado, beleza. Aí, na minha cabeça, eu falei, pô, visto aprovado. Agora vem um processo mais burocrático. Agora eu corri atrás de passagem. E aí eu ficava de noite, vendo passagem para tentar achar passagem barata, porque até porque então eu não tinha muito dinheiro. Aí eu mandei mensagem para esse meu contato que estava aqui, para essa minha amiga, eu falei, olha, meu visto foi aprovado, assim que eu achar uma passagem, de boa se for para ir. Ela, não, de boa, tranquilo, pode vir, a hora que você conseguir, você só me avisa e a gente se vê o resto. Eu falei, beleza. Uhum. Aí eu lembro que eu tava tomando café da tarde com meus pais na casa dele e eu recebi uma notificação do Melhores Destino. Passagem de volta para Nova York, se eu não me engano, foi por R$ 1.500, alguma coisa assim. Foi um valor muito baixo. E voo direto. Foi, caramba, é agora. E eu lembro que eu tinha uma parte do dinheiro em dinheiro, uma outra parte eu tinha, tava na conta. Foi para minha mãe, pague isso aqui agora, esse boleto agora que a gente tem que ir. Eu tenho que ir. Acabou, minha mãe pagou lá, depois eu me acertei com ela. E deu certo. E eu lembro que a passagem era tipo, daqui umas. Quando eu comprei a passagem, o voo era depois, tipo, umas 2, 3 semanas depois. Então foi um negócio muito rápido. Eu olhei pra minha esposa e falei, ó, consegui a passagem, tô indo embora. E assim que eu consigo alguma coisa lá, você e a neném vai. Aí ela, não, beleza, tal. Aí chegou o dia de vir, né? E aquele negócio, aquele medo desconhecido. Então eu vim com uma mala super básica, não tinha muita coisa, até porque eu não queria dar na cara. E eu falei, meu, eu já vinha com a mentalidade de ficar. Voltar para mim não era uma opção, até porque eu, no Brasil eu tinha quebrado, né? Então eu falei, meu, ser quebrado no Brasil, ser quebrado nos Estados Unidos, eu prefiro ser quebrado nos Estados Unidos. Que pelo menos, né, se alguém for me criticar, eu tinha muito aquele negócio, eu não queria dar um vexame para a família, né? De ser o cara, o retirante que voltou. Então eu, tipo, falei, eu vou voltar para a minha opção. Então chegou o dia de vir, meus pais, minha esposa me deixaram no aeroporto e vim. Aí eu desci no aeroporto em Nova York no dia 18 de agosto de 2018. Foi o dia que eu cheguei aqui. Eu cheguei para Nova York, cara. Quando eu cheguei aqui, foi uma sensação muito louca, porque eu lembro que era de manhã cedo e o avião se aproximando. Aí eu comecei a ver aqueles táxis amarelos de Nova York. Eu falei, caraca, é que nem filme mesmo. Eu falei, Tô tô aqui aqui. igual filme, né, não? Eu falei, tô chegando. Caraca, pelo menos no aeroporto eu sei que eu cheguei. Já posso falar que eu pisei nos Estados Unidos. Aí na minha cabeça vem, agora é imigração, né? Aí cheguei saí do avião e eu falei, tipo, pô, e agora? Eu sei que agora tem imigração, mas o que é essa imigração? Porque não tem muito, tem vídeos falando, né, do que é imigração, mas não tem um negócio como que é, porque não pode filmar naquela área. Eu falei, tipo, Sim. e agora? O que eu faço? Eu falei, e aí, aonde que eu vou? Onde que eu não vou? Será que meu inglês vai funcionar? Não vai? Eu falei, mano, quer saber? Eu vou seguir na fila aqui. Eu vou seguir na fila e vamos ver onde eu vou sair. Aí eu cheguei num lugar no aeroporto, que tem um monte de gente reunida ali na imigração. Eu falei, bom, deve ser aqui, né? Aí eu vi o negócio, cidadãos americanos e visitante. Eu falei, bom, sou visitante, eu vou para essa fila. Aí esperei chegar a minha vez, o rapaz da imigração pediu meu passaporte, eu dei meu passaporte, aí ele perguntou, vai ficar aqui quantos dias? Aí eu, what? Tipo, não entendi, que ele falou muito rápido. Eu vou ficar aqui quantos dias? Aí eu, 10. Ele, 10 dias? Eu, 10 dias. Aí ele, beleza.
Ele, bem-vindo aos Estados Unidos. Eu falei, pô, obrigado, né? Tipo, valeu. Aí ele, não sei o que que me deu, que eu vi a famosa salinha, algumas pessoas indo pra salinha. Então, meio que deu uma meia voltinha ali rapidinho. Eu falei, é pra mim ir embora ou é pra ir pra lá? Aí ele, cara, vai embora, vai embora. Some da minha frente. Aí eu, tipo, caraca, foi aprovado, beleza. Aí cheguei aqui, passei na imigração. Aí eu falei, e agora? O que que eu faço? Porque meu celular não pegava. Eu falei, e agora? Como que eu faço? Aí eu falei, meu, tenho que achar minha mala. Achei minha mala. E no aeroporto aqui tem o translado, tem tipo uns trem que fica circulando para você rodar entre os terminais, né? É igual aquele trem da CPTM de São Paulo, mas só fica na área do aeroporto. Aí eu peguei o trem ali para ir aonde eu achava que tinha que ir. Quando eu fui sair do trem, do negócio do trem, eu vi uma pessoa gritando meu nome. Daniel, Daniel, Daniel. Eu falei, putz, agora a polícia já tá me seguindo. Eu falei, e agora? Eu olhei para trás, era um A imigração rapaz. tá atrás de mim. Era um rapaz que eu tinha deixado meu passaporte cair na hora que eu tinha desembarcado do trem. Então ele desembarcou e começou a gritar meu nome. Eu falei, pô, já mal cheguei, já tô fazendo cagada, já perdi meu passaporte. Aí peguei o passaporte, coloquei ele na mochila, de boa. E aí eu falei, bom, agora eu tenho que ir para a estação central de Nova York, que é onde eu marquei de encontrar minha amiga. Eu falei, e agora? Como que eu faço para chegar nesse lugar? Não tenho a mínima ideia. Aí eu vi um policial de cor, né? E isso daí foi o meu pior erro que eu já fiz nos Estados Unidos, foi a primeira cagada que eu fiz. E como eu falei, meu inglês era aquele inglês que eu aprendi no cursinho de inglês, né? Mas eu jogava muito online também, então eu tinha algumas gírias que eu achava que eu tava sendo, tipo, descolado, tal, né? E eu chamei o policial daquela palavra que começa com N, que é uma palavra ofensiva para uma pessoa de cor. Então eu cheguei para ele e falei, e aí, N, né? Aí ele, do que você me chamou? Aí eu, essa palavra, né? Aí ele, você não é daqui, né? Eu falei, não, sou do Brasil, acabei de chegar, tô perdido, preciso chegar na estação central. Ele falou, cara, você vai estar turistando, tal, cuidado onde você usa essa palavra, especialmente se for no Bronx, no Queens, muito cuidado, senão você vai ter problema, cara. Você não pode sair vivo desses lugares. Aí eu falei, pô, desculpa, tal. Ele falou, tipo, beleza, de qualquer forma, pra você chegar na estação aqui, você faz isso, 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 e você vai chegar lá. Eu cheguei na estação central, cara, é um monumento gigante lá. É gigante. Imagine a Praça da Sé 50 vezes maior. E lindo, cheio de bandeira americana. Aí eu olhava e falava, caraca, o negócio é que nem nos filmes mesmo. Tipo, eu tô nos filmes mesmo? Caraca, que louco. Uhum. Aí eu falei, bom, aí eu falei, minha amiga falou que se meu celular não funcionasse, era para mim no McDonald's que tem aqui em frente, que lá tem sinal do Wi-Fi. Eu falei, então vou no McDonald's. Só que tinha um problema. Eu vim para cá com $297 no bolso. Era todo o dinheiro que eu tinha. $297 contadinho. E eu falei, bom, eu vou lá, peço um hambúrguer, alguma coisa, dou uma desbaratinada e espero ela chegar. Aí cheguei lá, eu falei, mano, e agora? Como é que eu peço o que eu quero? Porque eu sou muito frescurente pra comer. Eu não gosto de ketchup, mostarda, esses negócios. Eu falei, ei, como é que eu vou falar não quero isso daí? Eu falei, aí, tipo, a mulher já me perguntou, o que, que você vai querer? Só que ela já falou de um jeito, aí eu falei, what? Tipo, que foi? Eu falei, o que você tá falando? Como é que você vai querer? Eu falei, number one. Eu falei, o número um é o Big Mac em qualquer lugar mesmo. Eu falei, me dá um aí. Aí ela na hora, já me perguntou, completo ou não completo, com batata, com refrigerante, pequeno, médio, grande. Aí eu, tipo, meu, tá sendo muito rápido isso daqui, não tá dando certo. Eu falei, ela tá muito rápida. Meu inglês não tá funcionando. Aí eu, yes, yes, yes. Aí meti yes em tudo. Quando eu peguei meu lanche cheio de ketchup, aí eu falei, putz, que droga. Aí conectei no Wi-Fi lá, mandei mensagem pra minha amiga. Minha amiga falou, ó, daqui a uns 30 minutos estou chegando, me espera ali, volta pra estação central, me espera em tal lugar. Aí esperei minha amiga.
Cheguei na estação central, fiquei esperando ela chegou. E ela falou, Dani, vamos pra casa, tal, lá você toma um banho, descansa, e amanhã a gente conversa, né? Aí no caminho a gente foi conversando, ela falou, Dani, eu acabei de casar, tal, então vou te dar uma força, você fica o tempo que você precisar em casa, né? Mas assim, na minha cabeça eu tava, mano, ela é minha amiga do Brasil, da escola. Ela acabou de casar com um americano. Eu falei, aí eu me coloquei tipo, numa situação meio que de marido também, né? Eu falei, pô, se eu fosse esse gringo, eu ia entender um maluco vindo pra minha casa? Eu não ia entender muito. Eu falei, vai que esse cara é realmente amigo dela, vai que é namorado. Eu falei, o que No se mesmo passa na cabeça? país, né? Eu falei, pô, o cara não entende a língua, eu posso estar falando. Ele pode imaginar que eu tô falando qualquer coisa com ela. E aí eu falei, meu, assim que eu arrumar alguma coisa, eu vou picar a mula daqui. Aí fui pra casa dela, tomei um banho, conheci o marido dela, a gente deu uma conversada, dormi. Aí ela falou, Dani, vai deitar que amanhã realmente começa a sua vida na América. Eu falei, beleza. Aham. Quando eu acordei no dia seguinte, ela olhou pra mim e falou, ó, agora, bem-vindo à América, beleza, agora aqui pra você é onde você vai morar, então eu vou te tratar como a vida realmente vai ser. E, cara, eu agradeço muito ela por ter me tratado dessa forma, porque se não fosse, né, tipo, ela não ter passado a mão na minha cabeça, eu acho que eu não teria chegado onde eu cheguei hoje. E assim, ela falou: ó, agora você vai ter que fazer o seguinte: você vai ter que ir numa operadora de celular, arrumar um plano para você, vai nessa operadora, nesse lugar, e depois você vai num banco para abrir sua conta em banco. E vai nesse banco. Aí eu falei: ah, beleza, que horas que a gente vai? Ela: a gente não. Quem vai ser você, porque eu tenho um trabalho. Eu falei: pô, mas eu preciso de ajuda. Ela falou: mano, se vira, Daniel, você tem que se virar. Eu falei: putz, lascou. Eu falei: agora é eu sozinho, né? E ela falou: Sem ó, conhecer nada, né? sem conhecer nada, ela só simplesmente passou o nome do lugar. Eu falei, pô, meu telefone já não tá funcionando direito, porque não funcionava muito bem a operadora, que na época tinha Oi. E a Oi aqui já não funciona muito bem no Brasil, quanto mais aqui. Sim, sim. Aí eu falei, seja o que Deus quiser, eu vou baixar o mapa offline aqui e vou tentar lá na sorte. Aí ela me ajudou a pegar o ônibus para chegar lá no shopping para fazer meu plano. E aí foi minha primeira lição. Ela falou: olha, as moedas aqui não tem o valor de cifrão nas moedas. As moedas aqui têm apelido. Então não é que nem no Brasil que a moeda de 5 centavos tem o número 5, a de 10 tem o número 10, a de 25, 25. Não. As moedas aqui têm nome. Tipo, a de 25 é quarter, a de 1 centavo é penny, por assim vai. E aí ela falou, ó, essa moeda é isso, essa é isso, essa é isso, essa é isso. Então, aprendeu? Eu falei, não, mas vambora. Aí cheguei lá, né? Eu falei, mocinho, eu quero fazer um plano de celular. Aí ela falou, você quer fazer conta? Eu falei, não, quero pré-pago, que foi o que minha amiga tinha falado. Ela falou, ó, vai ser US$ 50. Aí eu falei, caraca, já vim com 297 dólares, já vou perder 50 aqui. Eu falei, pô, o dinheiro já tá acabando já, cara. Eu falei, pô, já na minha primeira hora de América, eu não tô vendo muito resultado, não. Todo mundo, aí eu fiquei, né? Falei, pô, os youtubers falavam que é fácil, que dinheiro dava fácil aqui. Eu falei, por enquanto não tá dando muito certo. Mas, beleza. Saí de lá, peguei meu plano de celular, saí de lá, fui direto no banco. Aí no banco, cara, foi que eu me enrolei muito. Porque é muito documento para assinar, né? Então, tipo, e é negócio que eu não tinha aprendido, tipo, de papelada, né? A mulher oferecendo isso, aquilo, Deus e o mundo. Eu, tipo. Aí nessa hora eu tive que me virar com o Google Tradutor para conseguir abrir a conta. Abri a conta, aí eu falei, bom, agora eu vou voltar para casa dela, que foi o que ela falou para fazer. E aí eu começo a procurar emprego. Aí ela falou, Dani, só que na hora de voltar, não pega o ônibus, pega o trem que é mais rápido, você chega em casa em 20 minutinhos. Eu falei, beleza. Ela falou, ó, só que cuidado para não pegar o trem expresso. Pega o trem local, porque se você pegar o trem expresso, você vai voltar lá para a estação central em Nova York. Aí eu falei, não, tranquilo. Eu vou pegar o trem local. Ela falou, ó, qual que é a diferença? Aí eu perguntei, qual que é a diferença? Ela me explicou a diferença, que até hoje eu não sei qual que é a diferença do trem local pro expresso. Te juro que eu não sei. Mas tem uma diferença, obviamente, mas eu não entendi até agora. Eu peguei o trem,
Aí vem aqueles caras que passam vendendo ticket, né? Tipo aquele negócio de filme que você vê um cara com um chapeuzinho cobrando o bilhete do trem, aí ele aperta pra furar. É desse jeito. E realmente desse jeito. Aí eu falei, tô. Né? Ele já cobra o valor total. Aí eu, no trem, eu falei, pô, minha amiga falou que era só 20 minutos. Eu já tô passando muito, né? Aí, tipo, passou assim, ó, voa. Pô, eu acho que essa aqui é a estação onde eu tinha que descer. Eu falei, pô, o trem passou direto. Eu falei, putz, peguei um trem expresso, quer ver? Aí comecei a acompanhar no mapa no celular, né? Eu falei, pô, já tô chegando na divisão de Canérica com Nova York, do estado. Eu falei, putz, lascou. Tô indo pra estação central. Eu falei, beleza. Chegando lá, eu pego um trem de volta. Agora não tem mais o que fazer. Voltei pra estação central. Quando eu cheguei lá, tive que esperar um tempo pro próximo trem voltando. Quando eu voltei, em vez de pegar o local de novo, eu peguei o quê? O O Expresso. Expresso. E voltei lá com o Xixinha para a cidade onde eu fiz a conta no banco, que era Stanford. E voltei direto. Eu falei, putz, não acredito, cara. Eu falei, você tá de sacanagem comigo. Eu falei, não, beleza, agora eu vou conseguir. Aí eu falei, agora desci aqui, eu falei, vamos ver o trem local. Na hora de voltar, o que eu fiz de novo? Você não Expresso. pegou o Expresso. Peguei o Expresso. Aí minha amiga já preocupada, falou, Daniel, o que tá acontecendo? Eu falei, meu, eu não sei o que tá acontecendo. Eu falei, já é o terceiro trem que eu tô pegando e todos eles estão passando direto. Ela falou, cara, é um trem assim, assim, assado, tal. Eu falei, pô, é tudo igual pra mim. Aí, beleza, parei lá em Nova York de novo. Aí eu falei, agora eu vou ligar pra ela por vídeo e ela vai me falar qual que é o bendito trem que eu vou pegar. Aí ela me mostrou, eu fui lá, peguei o trem e voltei. Desci na estação certinha e cheguei na casa dela. Falou, meu, e aí, o que aconteceu? Eu falei, esses trem expresso local pra mim não tem. Eu falei, pô, passa tudo no mesmo trilho? Eu falei, eu vou lá saber qual que é a diferença. Eu falei, o trem parou pra mim. Eu falei, na minha visão de brasileiro de São Paulo, né? Eu falei, pô, um trem tá passando aqui, próxima Parei, eu entrei. estação, é essa daqui, próxima estação, isso daqui. É o jeito que eu tava acostumado. E ela sabia que era um trem de viagem, mas realmente, o trem expresso é o trem que é de longa viagem. E não sabia. Aí cheguei na casa dela, ela falou, e aí, deu certo sua conta em banco? Deu certo seu celular? Eu falei, deu. Ela falou, ó, agora você vai fazer isso aqui. Você vai entrar nesse grupo, fazer isso, 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 e você vai falar, sou recém-chegado, tô procurando emprego, e você vai ficar 24 horas nisso daí. Aí eu falei, beleza. Aí passou o primeiro dia, né, que eu tava lá. Segundo dia, nada. Terceiro dia, nada. No quarto dia, eu já me senti mal. Porque, pô, que nem eu falei, ela era recém-casada. Ela saía pra trabalhar, o marido dela saía pra trabalhar, ficava eu na casa dela coçando o saco. Eu falei, não vou ficar aqui. Eu falei, não tem a menor condição. Eu falei, vai que um dia calha dela tá de folga e tá eu e ela aqui. Eu falei, se fosse com a minha mulher, eu não ia gostar. Então me coloquei muito na situação do marido dela. Aí eu olhei pra ela e falei, ó, quer saber? Eu arrumei um trabalho. Ela falou, arrumou? Eu falei, arrumei um trabalho e tal. Ela falou, ó, é isso aí. Ela falou, agora sua vida na América começou. Ela falou, trabalha, Dani, aqui, é assim mesmo. Se arruma do nada, daqui a pouco você tá arrumando melhor. Então qualquer coisa manda mensagem. Só que eu não tinha arrumado um trabalho. Eu só não queria ficar mais lá que eu tava me sentindo ruim. Então o que eu fiz? Eu falei, vou pra Nova York. Nova York é a capital do mundo, é grande pra caramba. Assim que eu chegar lá, cara, eu falei, emprego vai cair no meu colo. Eu falei, eu vi no YouTube, os caras falavam que emprego aqui tá faltando gente. É só você gritar na rua que era emprego, vai uns 10 puxar seu pescoço. Fui para Nova York e puxando aquela malinha de rodinha e andando Ah, e, tu já, né, tu já foi com mala com tudo. com tudo, né, com tudo, com tudo. Aí eu voltei para Nova York, eu falei, e agora? Tô em Nova York, mas e aí, onde eu vou ficar? Eu falei, pô, não tenho muito dinheiro. Eu já, de 297, eu gastei no McDonald's, gastei mais 50 ali para fazer meu celular, eu falei, e agora? Eu não posso me dar o luxo de ir para um hotel. Não posso me dar o luxo para ir para um hostel, para qualquer lugar. Eu falei, esse dinheiro aqui, no último caso, é para mim comer. Eu falei, eu não tenho como gastar dinheiro. Aí comecei a andar em Nova York no dia,
E bati em restaurante, qualquer lugar que eu via gente trabalhando, alguma coisa assim, eu bati e falava, ó, acabei de chegar, me dá um emprego, aí, não, porque, tipo, não é assim, você tá de mochila lá, os caras não vão te dar emprego assim. E de tanto que eu tava andando por Nova York arrastando a minha mala, uma das minhas rodinhas quebrou. Então eu Putz! comecei a puxar uma mochila de viagem, a minha mala de viagem, uma mala grandona, sem uma rodinha. Puta, cara, só deu errado. Aí chegou a noite. Chegou a noite e eu falei, pô, e agora? Tá de noite. Eu falei, pra onde que eu vou? Eu falei, eu não vou falar pra minha amiga que eu menti, né? Que ela vai se sentir mal também. E eu falei, eu não quero me dar por um derrotado. Eu falei, e agora? O que eu faço? Eu falei, pô, alguma coisa na minha cabeça falou, volta pra estação central. Eu falei, lá é grande, é uma estação grandona, pelo menos se chover, você não vai ficar sem abrigo, e como tem um fluxo de gente tão, muito grande, qualquer coisa você fala que tá esperando um trem, alguma coisa, e se alguém chispar com você por alguma coisa, você pega um trem, vai para o aeroporto e dorme no aeroporto como se fosse um viajante. Eu falei, mas essa é a minha ideia. Na minha cabeça tava lindo. Quando eu comecei a chegar na estação central, eu vi um fluxo muito grande de morador de rua. Eu falei, pô, morador de rua tá vindo pra cá? Eu falei, aqui deve ter algum abrigo. Aí fui lá, conversei com um rapaz que era morador de rua. Eu falei, pô, tem algum lugar pra dormir e tal? Eu não tenho lugar pra ficar. Ele falou, cara, me segue. Eu falei, beleza. Aí fui seguindo o cara, mas com medo. Eu falei, mano, vai que esse cara quer fazer alguma coisa, roubar o pouco que eu Vai me tenho. assaltar, me levar para um beco aí, né? É. Aí a gente entrou na estação central e fomos seguindo pra, na parte de baixo, como se você fosse pegar os trens de viagem. E tem uma área ali que é de manutenção. E você vai entrando ali, é tipo mó breu, é mó desertão. E é onde vai um monte de morador de rua, que à noite ali é onde eles se abrigam. E eu cheguei lá, um monte de morador de rua, e ali é quente por conta dos motores do trem e tal, os gases da estação. Então ali é bem confortável assim, com o que você tem disponível, tá um Sim. luxo. Eu fiquei ali, os caras, e eu vi o pessoal cozinhando tal, uns moradores de rua cozinhando. Eu falei, mano, eu tô com fome. Eu não vou deixar minha mala aqui e voltar lá pra cima pra comprar alguma coisa, porque eu não vou gastar meu dinheiro. Então eu cheguei nos caras ali, eu falei, pô, tem comida aí? Quanto vocês cobram? Aí os caras cobraram, foram $2, se eu não me engano, por um prato de comida. Eu nem sei o que tinha naquela comida também, não quero saber, mas eu comi. Era um sopão meio duvidoso. Falei, mano, se duvidar, esse sopão aqui deve ser pombo com rato misturado. Mas, cara, pra quem tava com fome, que não tinha comido nada o dia todo, eu tô no Aham. lucro. Então eu comi e dormi abraçado com a minha mala e com a minha mochila. Falei, se alguém tentar fazer alguma coisa, né? Passaporte pra mim, os documentos estavam na minha mochila, foi o mais importante. As roupas levam, depois eu corro atrás. Aí eu Sim. acordei, né? Não lembro que horas era, e falei, agora eu vou fazer a mesma coisa de ontem. Procurar emprego. Mesmo roteiro. Saí puxando minha malinha tal. Segundo dia, nada. Eu falei, pô, vou voltar pra estação de novo, é o que eu tenho. Aí, nada. Terceiro dia, nada. No terceiro dia à noite, eu recebi uma mensagem, né, de um rapaz que eu tinha postado no grupo que tava procurando emprego, e o rapaz me mandou mensagem. Ele falou, pô, o que tu fazia no Brasil? Eu falei, no Brasil eu fiz isso, era do exército e tal. Eu falei, pô, você já foi do exército? Eu falei, pô, eu vou te dar uma moral. Ele falou, você parece uma pessoa bacana, tal, eu vou te dar uma moral. Ele falou, eu tenho um sofá disponível na minha casa, não é uma grande coisa, mas você falou da sua condição, que você não tem dinheiro, você vem trabalhar comigo e você vai me pagando conforme você for ganhando dinheiro, pode ser? Eu falei, cara, tá ótimo. Eu falei, tá Demorou. ótimo. Eu falei, pô, pra quem tava morando na rua, eu falei, tá ótimo. Aí eu falei, mas onde você tá? Ele falou, tô em Canérica. Eu falei, pô, Canérica era onde a minha amiga morava. Eu falei, lá vai eu pegar trem de novo pra esse lugar. Aí eu falei, pô, Vou como é pegar que esse eu. expresso de novo. Aí eu, como é que eu chego aí? Ele falou, ó, você vai pegar tal trem, vai descer em tal estação, de tal estação você vai pegar o expresso para tal estação, e dessa estação você vai pegar o trem local. Eu falei, beleza. Aí peguei o trem, deu tudo certo, gastei mais dinheiro que eu não tinha. Cheguei lá, aí ele chegou.
me pegou, fomos pra casa dele, ele me apresentou a mãe dele e falou, mãe, esse aqui é o Daniel, o rapaz que eu comentei com você, ele vai ficar aqui em casa, ele chegou agora do Brasil, tá precisando de emprego e tal, ele vai trabalhar comigo limpando piscina, e beleza. Eu falei, pô, legal. Ele falou, pô, você tá com fome? Eu falei, pô, tô sem. Faz o seguinte, toma um banho aí, deixa essas coisas aí, toma um banho, e vamos ali que ali tem uma lanchonete brasileira. Eu falei, pô, tem lanchonete brasileira aqui? Ele falou, tem, vamos lá. Eu falei, cara, bora. Aí cheguei lá na lanchonete, pedi um hambúrguer e tal, aí eu fui pagar minha conta e falou, não, vou deixar aqui, o dia hoje eu pago, você tá chegando aqui agora, você falou, sua situação não tá legal, então eu pago. Aí, jantamos, aí ele falou, ó, agora vamos voltar pra casa, você termina de arrumar essas coisas, liga pra sua família falando que está bem, e amanhã a gente começa. Ele falou, a gente sai de casa às 6 da manhã. Eu falei, beleza, a gente sai não. Ele falou, a gente acorda às 6 da manhã para começar a trabalhar. Eu falei, beleza. Falei com a minha família, terminei de arrumar minhas coisas, tal, super feliz porque ele tinha arrochado um teto, tal. E fui dormir. Quando foi 6 da manhã, né, eu acordei na minha mentalidade brasileira, fui querer tomar um banho, fazer minha necessidade, querer tomar um café, e ele, Daniel, bora, mano, o que você tá fazendo? Eu falei, pô, você falou pra levantar às 6 da manhã? Ele falou, não, 6 da manhã é saindo. Não é 6 da manhã levantar, não. Eu, mãe, você não vai tomar café? Ele falou, cara, café se você quiser a gente toma na rua, ou amanhã se você quiser se levanta cedo e faz seu café. Falei, beleza, entendido, desculpa aí, não atrapalha mais. Fomos. Aí comecei a trabalhar com ele limpando piscina, eu ganhava $11 a hora. E, cara, fui trabalhando limpando piscina e tal, a gente pegou amizade, e o que começou a acontecer foi, o meu relacionamento com a minha ex-esposa começou a enfraquecer, até porque eu já tinha saído do Brasil um pouco brigado com ela. E, tipo, antes que as pessoas no Brasil já venham julgando, porque num vídeo que eu fiz que eu dei entrevista para as pessoas, o cara falou, deixou a mulher no Brasil. Cara, não foi isso, né? A história tem dois lados, um casal, pela distância, acaba, por N motivos, acaba não dando certo. E, né, eu sempre fui muito transparente com ela e o nosso relacionamento não foi dando muito Não, certo por conta da porque distância. também ficou uma situação assim, ela ia ter que tirar, ela ia ter que ir lá no processo tirar visto para poder ir, né? Uhum. Dinheiro para poder ir lá em São Paulo, todo aquele processo, tirar visto, Isso, e aí ela dinheiro de já tinha alimentação, os transporte e traumas dela tal. de ser negada uma vez, né? Então, assim, eu não tiro a razão Ah, dela. Então, sim, o sim. nosso relacionamento foi meio que dando uma enfraquecida com o decorrer do tempo. E aí, isso daí era em agosto, né? Aí chegou mais ou menos o mês de novembro, meu amigo me deu um toque. Ele falou, Daniel, é o seguinte, tá chegando o inverno aqui em Canérica, e no inverno não tem serviço de piscina, porque ninguém vai nadar no gelo. Ele falou, então é o seguinte, se você quiser, o meu padrasto, ele trabalha limpando supermercado aí pelos Estados Unidos afora, você não quer ir não? Falou, cara, melhor que nada, né? Eu não tenho nada, vou ficar sem Aham. emprego. Eu falei, eu tenho minha filha para sustentar no Brasil, eu tenho coisa para fazer. E aí ele falou, ó, o dia que ele vir para cá, ele tá para vir para cá entre novembro e dezembro mesmo, a hora que ele chegar, você vai com ele. Ele falou, mas faz o seguinte, vai que ele atrasa para chegar, tenta arrumar qualquer coisa. A gente já tá terminando o serviço de piscina menos, já tá terminando de fechar todas as piscinas. Então, se você arrumar alguma coisa, fica fazendo esse biquinho até ele chegar. Eu falei, beleza. Aí eu arrumei um trabalho de pintura, ganhando $10 a hora. Trabalhei no trabalho de pintura durante 2 dias. E no meu segundo dia que eu tava trabalhando, esse rapaz da piscina me ligou e falou: Olha, meu padrasto tá vindo pra casa hoje. E amanhã ele já vai embora pra fazer um outro serviço. Você quer ir com ele, sim ou não? Aí eu falei, pô, você falou que pagava bem, ele pagava $150 o dia, melhor do que eu tava ganhando para trabalhar com pintura. Ele falou, não, fala pra ele que eu vou, de boa. Aí fui. E, cara, era um trabalho muito maneiro, limpando o mercado. Tinha um dia que eu tava em Connecticut, no outro dia eu tava em Massachusetts, no outro dia eu tava na Carolina do Sul, no outro dia na Carolina do Norte, e comecei, sabe, viajar os Estados Unidos inteiro, E aí era limpando o você, mercado. e era você e esse rapaz só? Era eu, o padrasto do meu amigo e o sobrinho dele. Então era Aham. nós três. Nós, três machos numa van viajando, limpando o mercado afora.
Só que a casa base, vamos dizer assim, a casa base que eles tinham, eram aqui na Flórida. Então eu acabei vindo pra Flórida e conhecendo, né? Ficando na casa. Aí a gente ficou, se eu não me engano, a gente saiu de Connecticut em novembro e ficamos até meados de dezembro aqui. Então, durante esse tempo, a gente ficou só fazendo uma rota de mercado, de limpar mercado aqui na Flórida. Então deu para conhecer muito. E aí, nesse meio período, eu acabei conhecendo uma pessoa online, um rapaz online, que estava querendo vir para cá. Ele, pô, achei você, né, tal, das suas hashtags, que você mora aqui, eu tô querendo para ir, você não me ajuda? Eu falei, cara, eu te ajudo com o que eu puder, assim, eu sou recém-chegado também, mas bora aí, eu falei, eu tô aqui na Flórida. Aí Sim. conversei com o rapaz que eu tava morando, né, e ele falou, ó, se ele vir para cá, quiser ficar aqui na nossa base na Flórida, fala para ele ficar, a gente só divide o valor do aluguel em números de quarto, né? Cada um fica com um quarto e bola pra frente. Eu falei, beleza. Aí esse rapaz chegou, eu fui buscar ele lá no aeroporto em Miami e ele ficou na casa. E a gente ficou junto durante uma semana mais ou menos. E a empresa mandou a gente lá para Maine, no estado na divisa com o Canadá, lá no norte. 3 dias de viagem. Aí eu olhei para ele e falei, ó, fulano, você vai ficar aqui, né? Você não tem espaço para você ir com a gente, porque a van só consegue carregar 3 pessoas. E a gente vai ter pro norte e você toma conta da casa aí, e daqui a tal dia você vai ter que pagar aluguel e tenta arrumar alguma coisa. Ele falou, não, beleza, perfeito, fechou. E fui pra Maine. Cara, quando eu cheguei em Maine, tudo lindo, neve, um negócio bonito. Pensa que negócio de Foi a primeira vez primeira vez vendo que você viu tudo. neve? Foi. Foi. Mas a primeira vez que eu vi a neve realmente foi na estrada, indo para lá. Porque a gente dirigindo, a gente fazia, como é que fala? A gente revezava a van. Então, um pouco, um Aham. dirigia, o outro dirigia, um dirigia. Aí eu lembro que eu tava dirigindo um período, eu comecei a ver na estrada tudo branco em volta. Eu falei, o que tá acontecendo? Eu falei, tá estranho. Aí a gente parou numa área de descanso. Ó, é neve! Eu falei, que maneiro! Aí eu lembro que meu primeiro impulso foi, pô, vou pegar neve, né? Falei, vou pegar neve, eu peguei a neve assim, pô, negócio legal. Aí fui lá, comi a neve. Aí meu amigo deu risada e falou, cara, você tá comendo neve suja, você é retardado. Eu falei, pô, queria saber que gosto tinha, né? Eu queria ver. Aí, né, fomos seguindo a viagem e chegamos pra Maine. Chegando em Maine, a gente começou a fazer muito mercado, Walmart, e essas pet shop, esses negócios, para limpar. Para explicar mais ou menos o que é limpar o mercado, os mercados aqui, eles são, o piso, eles têm cera. Então a gente tinha que tirar a cera e aplicar uma nova camada de cera e dar lustre. Então basicamente era isso. Ah, tá. E aí eu fui ficando em Maine, né? E já estava em Maine mais ou menos por umas 2 semanas. E eu comecei a ficar mal. Eu falei, pô, tô ficando louco nesse lugar. É tudo branco, por conta da neve tava tudo branco. E eu falei, pô, toda hora que eu tenho que sair, tem que colocar casaco. Na hora que você sai do carro, tem que entrar no carro, tem que tirar o casaco. Esse negócio de entra e sai, entra e sai. Eu falei, não tá legal pra mim. Aí eu mandei mensagem pro meu amigo que tinha ficado aqui na Flórida, né? O rapaz que eu tinha colocado dentro da casa. Eu falei, pô, e aí, fulano, como é que tá? Você tá bem? Ele, pô, tá bem, arrumei um trabalho aqui num restaurante coreano. Eles abriram há pouco tempo e, tipo, o restaurante tá indo legal, eles estão precisando de gente. Eu falei, pô, quanto é que eles estão pagando? Eles estão pagando $12 a hora. Eu falei, pô, $12? Eu tô ganhando 150 um dia. Eu falei, pô, mas tem limite de hora pra trabalhar? Ele falou, não, cara, se você trabalhar aqui Ó, 24 horas por dia, é isso daí. Eu falei, pô, sério? estouro. Eu falei, pô, estouro, né? Eu falei, pô, mas é pesado, eu vou trabalhar pra lavar a louça aqui. Eu falei, não que eu não estivesse pegando pesado, né? Eu falei, quer saber? Eu não tô gostando desse negócio de inverno, não tô me adaptando. Esse negócio de viajar tá cada hora num lugar. Eu falei, eu tô muito tempo na estrada, vai que uma hora eu sou parado numa blitz, alguma coisa. Eu falei, posso ser que pega pra mim? Aí eu conversei com um rapaz que eu tava trabalhando limpando o mercado. Eu falei, olha, eu vou embora, eu vou voltar pra Flórida, posso ficar lá na casa? Eu achei um trabalho lá num restaurante. Ele falou, cara, só comprar sua passagem. Eu falei, beleza. Aí eu olhei no celular, achei uma passagem pro mesmo dia.
Falei, tô indo embora hoje à noite, então você me deixa no aeroporto? Falei, deixa. Peguei voo, vim pra Flórida no dia 31 de dezembro de 2018. Voltei pra Flórida. Cheguei aqui na Flórida, era mais ou menos 1 hora da manhã do dia 1º de 2019. Aí esse meu amigo me buscou no aeroporto, que ele já tinha comprado um carro. Ele me buscou no aeroporto e voltamos para essa casa aqui que a gente tinha como base do pessoal da limpeza, né? Aí eu falei, pô, e aí, o pessoal do restaurante vai me contratar mesmo? Ele falou, não, falei deles de você, eles vão te contratar, tá tranquilo, você pode começar amanhã. Eu falei, beleza. Fui pro restaurante, cara, era um serviço pesado, que não parava de vir Sério? louça. Nossa, assim, pesado entre aspas, é muito corrido. Porque lavar louça aqui, Sim. né, é muito fácil. Você pega a louça, tem uma bandeja, né, que você só organiza as louças dentro, você dá uma jateada com spray e coloca na máquina de lavar. Só que não para de vir louça. Se você for muito devagar, vai faltar louça no salão do restaurante. Entendi. Então, É como assim, se fosse você uma linha de produção, né? é uma linha de produção, você não pode parar. E você tem, assim, tipo, que prestar atenção no tipo de louça que você está lavando, porque vem panela, vem talheres, vem pratos, e vem um monte de coisa. E você fala, meu, eu tô lavando muito disso, daqui a pouco vai faltar disso. E tem uma hora que você só Aham, entendi. tá a bacia cheia de talheres e você fala, pô, agora não tem talher no restaurante, então agora tem que lavar todos os talheres. Então, assim, era um negócio pancadão que não parava. Eu não parava praticamente nem para comer. E aí, eu falei, ah, quer saber? Tô ganhando dinheiro mesmo e bora. E comecei a trabalhar no restaurante e, cara, foi legal, muito bacana. Fiz bastante amizades nesse restaurante. E aí, o meu relacionamento com a minha ex-esposa, que já não estava bom, né? Querendo ou não, eu tinha chegado aqui em agosto, já era mais ou menos por meado de janeiro do ano seguinte. Então, um É, relacionamento sim, que sim. já. Então, uns 5 meses já, né? Isso. Um relacionamento, né? Isso daí eu vou falar que foi muito por minha culpa. Né? Eu defendo muito ela, apesar de ser minha ex-esposa. Hoje em dia a gente tem uma relação super ótima. Foi uma culpa totalmente minha. Por quê? Eu comecei na ideia de eu tenho que fazer dinheiro. Eu estava na neura de fazer dinheiro. E com isso, eu deixei muito de dar assistência, né? Não financeira, mas aquela assistência psicológica para minha ex-esposa. Então eu chegava no É fazer trabalho, um vídeo, fazer um vídeo de manhã, um vídeo no final do dia, o meu amor, isso, como você sabe? tá, essas coisas, né? Uhum, entendeu? E praticamente eu só ligava para ela para reclamar. Você estava focado no trampo. Ah, não tenho Focar. tempo para fazer vídeo. Meu, tá muito correria aqui. Isso. E assim, e quando eu ligava para ela, eu ligava muito mais para reclamar, para falar de problema, eu tenho que resolver tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, ou então para cobrar tal coisa dela. E isso daí foi, querendo ou não, enfraquecendo o relacionamento por minha causa, Sim, eu entendi, entendi. né? E assim, eu mandava o dinheiro que eu tinha que mandar para ajudar nas contas de casa, e o restante eu pagava minhas contas aqui e era o suficiente, entendeu? E aí, desse ritmo que eu tava vivendo, de chegar no restaurante de manhã cedo, sair de madrugada, eu ligava para ela, falava tipo uns 5 minutos no dia e acabou. Mas só que esses 5 minutos era muito rápido, sabe? Fui muito imaturo com ela e não soube administrar. Então, eu acho que ela chegou no limite dela de falar, olha, não tá dando do jeito que tá. Eu preciso de você de volta. E ela via o jeito que eu estava trabalhando, que eu não estava, como é que eu falo, me alavancando, né? Porque eu não estava ganhando muito bem na época. E ela falava, meu, eu não vou me sujeitar a tentar pegar o visto novamente e ir aí com a nossa filha pequena e não dar certo, né? E o que vai acontecer com a gente? Que querendo ou não, passar fome eu é diferente, agora passar fome você e sua esposa, sua filha, é outra coisa. Então ela falou, Daniel, é o seguinte, você já saiu daqui, a gente já não estava numa situação muito boa, você está tentando fazer o seu melhor, mas eu acho que o nosso relacionamento já não tá dando. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus. Aí na hora me bateu desespero. Eu falei, pô, meu chão desabou, né? Eu falei, não, eu vou tentar. Eu falei, eu vou voltar pro Brasil, então semana que vem eu volto. Ela falou, não, você tá aí pelo seu sonho, fica, e você tá ajudando a gente da sua forma, mas
eu acho que a gente mesmo não vai dar. Eu tentei de todas as formas reconquistar meu relacionamento, mas não deu. E foi um final de relacionamento como todo final. Teve muitos arranca-rabos e depois de muito tempo que a gente veio se realmente entender. Então a gente fez todo o processo de divórcio, como tem que ser. A gente decidiu, né, que ela ficaria com a criança, até porque não tinha como, eu não tinha como trazer a criança para cá, porque eu era um imigrante Sim. fora de status. Então não tinha a menor condição. E outra, eu tava trabalhando num ritmo muito acelerado. Com quem ia ficar minha filha? Então a gente decidiu pelo divórcio, fizemos o divórcio e eu continuei ralando no restaurante. E saiu o divórcio, aí eu comecei a me sentir sozinho também. Eu falei, pô, agora eu sou solteiro, sou divorciado, e agora? Eu preciso me arrumar alguma pessoa também. E aí eu comecei a me olhar com outros olhos para gerente do restaurante. Aí eu falei, pô, Uhum. nunca que essa gringa vai olhar para mim. Eu falei, pô, eu sou o cara que lava a louça aqui, ela é gerente do restaurante, tá maluco? E assim, tipo, comecei, mano, cantar ela, né? Jogar um charme, tipo, ah, bom dia, nossa, que roupa bonita. Nossa, seu cabelo tá legal. Cara, eu cheguei até a falar que o pé dela tava bonito um dia. Eu olhei pra ela um dia e falei, os dedos dos seus pés são bonitos. Ela olhou pra mim e falou, cara, isso é muito estranho. Mas assim, Ah, de tanto, sabe, ser insistente, 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 foi acontecendo naturalmente. Aí teve um dia que a gente saiu pra. Né, a gente, toda noite, o pessoal do restaurante saía pra ir num barzinho e fazer um happy hour. A gente foi no happy hour e eu falei, pô, vamos beber? Aceita um shot? Ela falou, aceita. E aí ela começou a beber, beber, beber. E aí, tipo, eu olhei pra ela, olhou pra mim, aconteceu um beijo. Nada mais que isso, tranquilo. E o que aconteceu foi. ah, Tinha vários brasileiros que trabalhavam lá. E aham. um amigo meu brasileiro falou, Daniel, eu não tenho moral de ir aqui nos Estados Unidos. Você não quer ir pra Miami comigo? Eu falei, cara, ir pra Miami, tá maluco? Tem um trabalho aqui. Eu vou tirar um dia de folga pra ir pra Miami. Ele falou, não, bora que é tudo por minha conta. Eu só preciso que você dirija. Eu falei, tem certeza? Eu tenho. Já que você vai pagar tudo, eu só tenho que dirigir pra você, bora, né? Vamos. Aí eu fui pra Miami com ele e, cara, me divertimos pra caramba, fomos várias baladas e tal, curtimos. E no dia seguinte a gente voltou. Quando a gente voltou, eu falei, pô, você vai querer ficar com o carro? Eu te deixo aqui, você só me deixa em casa. E ele falou, não. Eu falei que você só ia ficar dirigindo. Aí ele falou, faz o seguinte, me deixa em casa, você volta com o carro pra tua casa, e aí, quando for amanhã, você devolve o carro. Eu falei, beleza. Só que na minha mente, não sei o que deu na minha O mente, carro foi, era pô, dele. o carro era alugado. Ah, tá. A gente alugou um carro pra ele, porque nem eu, nem ele tinha carro aqui. Aí não sei o que deu na minha cabeça, eu falei, pô, o pessoal do restaurante deve estar saindo agora e indo pro barzinho fazer o happy hour. Vai lá, você tá com uma BMW zerada, vai lá, vai que você encontra aquela loira. Falei, vou zoar, falei, vou causar. Quando eu cheguei lá na saída do restaurante, quem eu vejo saindo do restaurante? A gerente. Ela olhou pra mim e falou, nossa, você comprou esse carro é teu? Ela não perguntou se eu comprei, ela falou, esse carro é teu? Eu falei, é meu. Eu falei, pô, é alugado, eu paguei, meu amigo pagou, tá É meu. comigo. É meu, né? Nem que É, seja por hoje é 24 meu. horas, é meu. Aí ela falou, pô, maneiro. Aí, tipo, na cabeça dela deve ter, mano, eu sou gerente do restaurante. Eu sei quanto você ganha. Como que tu fez pra comprar esse carro? Né? Ela falou, pô, legal. Ela falou, você vai me levar pra fazer o happy hour ou não? Eu falei, entra aí, bora. Aí, tipo, dirigir, tipo, não foi nem 200 metros, que o barzinho era realmente poucas portas do restaurante. Estacionamos o carro, fomos pro bar, começamos a beber, beber, beber. E aí, deu a hora de ir embora, a gente se beijou de novo. Eu falei, vamos pro seu carro, né? Eu te levo lá. Ela, beleza. Aí a gente entrou no carro, aí tipo, eu falei, não vou levar ela pro carro nada, eu vou dar um perdido nela. Ela já entrou no carro meu, eu falei, vou dar um perdido nela. Aí eu falei, quer saber? Dei uma volta no quarteirão, ela falou, onde você tá me levando?
Eu falei, vamos dar uma volta, né? Eu falei, não sei, vai que acontece alguma coisa interessante. Eu falei, vai que, né? Eu falei, já tá eu e você aqui, a gente já deu uns beijos. Eu falei, não sei. Aí não precisa ser muito vulgar, acabou acontecendo. Naquela noite mesmo. E aí eu falei, pô, eu e a loira já ficamos, né? Eu falei, agora gamei. Eu falei, já era. Aí no dia seguinte, eu cheguei no trabalho, ela chegou super sorridente, sorriso de orelha a orelha, e falando com ela como se fosse íntimo dela. Ela, meu, não confunde as coisas. O que aconteceu, aconteceu, agora é profissional, né? Eu falei, pô, que menina ignorante. Eu falei, será que ela não se lembra o que aconteceu? Eu falei, tá maluca? Eu falei, pô, eu tô aqui todo apaixonado no sorriso da Será loira que de olho ela se azul. arrependeu? Não, assim, será que ela se arrependeu e tal? Porque aí É, é complicado essa questão de assédio e tal, né, cara? É é. perigoso. Eu falei, será que ela se arrependeu? Acho... Realmente, eu falei, pô, será que ela falou, vai dar uma de que eu dei bebida pra ela e fiz alguma coisa, tal? Eu falei, pô, e agora? E não, tipo, terminamos o dia, fomos pro barzinho de novo, happy hour, e lá novamente ficamos. E no dia seguinte, no trabalho, ela fingia que nem me conhecia. Eu falei, pô, qual que é dessa mina, velho? Eu fui no restaurante, no barzinho a gente sai, depois que todo mundo vai embora a gente fica, e no restaurante ela me trata como um capacho. Eu falei, o que tá acontecendo? Aí eu chamei ela pra conversar num dia, ela falou, olha, querendo ou não, você é meu funcionário aqui, eu sou gerente, né? E outra, o pessoal não pode me ver com você. O que eles vão pensar? Que você tá querendo tirar vantagem de mim e tal. Ela falou, não quero, eu Sim, quero sim, evitar sim. comentário. Eu Qualquer falei, coisa eu beleza. achar que eu tô te favorecendo e tal, né? Isso. Ela falou, eu só quero evitar comentário. Eu falei, beleza. Aí a gente ficou nesse negócio de chove não molha, mais ou menos até de janeiro. Não, não de janeiro. Até abril, mais ou menos. Foi abril? Isso, abril. Em abril, o rapaz da piscina me ligou. Ele falou, Daniel, é o seguinte, vai voltar a temporada de piscina novamente. Você não quer vir pra cá? Eu falei, pô, cara, maravilha, eu gostei daquele trabalho de piscina, eu vou voltar. Pedi minha demissão no restaurante, fui embora, voltei pra Canérica de novo. Comecei a trabalhar com ele lá novamente, só que a minha loira não saiu da cabeça. E toda noite eu ia ela mandando mensagem, toda hora, não parava, não parava. Aí meu amigo, ih, já sei, você não vai ficar aqui muito tempo não, você vai voltar pra Flórida. Do jeito que tá, você não vai ficar aqui. Eu falei, eu vou nada, cara, eu vou ficar aqui. Ele falou, não, você vai voltar pra Flórida. Aí eu fiquei trabalhando lá mais ou menos até junho. Em junho eu falei pra ele, cara, não tem como eu ter uma semana de folga, não? Ele falou, já sei. Você vai querer ir pra Flórida visitar tua mulher, né? Eu falei, cara, tô com saudade, a gente tá toda hora só na mensagem, mensagem, mensagem. Eu quero ver ela. Sim. Aí pedi uma semana de folga e vim pra Flórida. Aí eu falei, pô, vai dar certinho. Comprei a passagem. Falei, pô, minha passagem é na sexta. Eu vou chegar lá. Era sexta? Isso, minha passagem é na sexta. Eu recebo o meu cheque na sexta mesmo. Eu deposito meu cheque. Eu vou chegar na Flórida boladão, cheio do dinheiro. Eu e a Loura vai fazer o que a gente quiser. Cheguei aqui na Flórida. O meu cheque não compensou. Não caiu na conta do Putz, cheque. Ou seja, nossa, velho. eu cheguei na Flórida para Chegou visitar duro. minha loira. Duro. Duro não. Eu tinha o dinheiro, mas não dava para fazer o que eu queria. Né? Eu tinha para cobrir coisas básicas, mas tipo assim, se ela quisesse ir num restaurante, alguma coisa assim, lascou. Aí na hora que eu cheguei, eu já entrei em choque. Eu falei, pô, cadê esse dinheiro? Cadê esse dinheiro? Cadê esse dinheiro que não tá na conta? Aí eu fui sincero com ela, eu falei, olha, é o seguinte. Aí eu mostrei minha conta pra ela, eu falei, ó, tá aqui minha conta. Eu falei, você tá vendo o cheque? Tá como pendente. Eu tenho dinheiro, mas eu não tenho, porque não tá disponível. Eu falei, pô, então eu tô me sentindo mal. Eu acho que, eu não sei, vou ver se eu adianto minha passagem, volto pra casa, porque eu não tenho dinheiro pra sair com você. Ela falou, o problema é esse? Ela falou, eu tô vendo que você tem dinheiro, mas por conta do banco, o seu dinheiro não tá disponível por algum motivo. Aham. Ela falou, faz o seguinte, tá aqui meu cartão de crédito. Quando a gente sair, você paga pra você não se sentir mal
e depois você me devolve o dinheiro. Ela falou, relaxa. Porra, firmeza minha, né? Firmeza Firmeza. demais. Eu falei, beleza. Só que assim, eu tava de férias de uma semana. Ela não. Ou seja, ela ia pro trabalho, eu ficava esperando ela no carro. Porque até então, a gente era só peguete. Ela não ia, tipo, eu não ia ficar na casa dela sem fazer nada. Então eu ficava no carro esperando. E como eu conhecia o pessoal do restaurante todo, ficava lá curtindo, tal, conhecia o dono, o pessoal todo, a brasileirada toda, e não ficava esperando ela sair do expediente. Aí a gente saía pro happy hour, ia jantar, tal, e ficamos essa semana, tipo, foi fantástico, né? Fizemos tudo que tivemos fazer essa semana. Aí voltei das minhas férias aqui, e da minha cabeça eu tava, mano, eu não vou deixar passar essa oportunidade. Essa semana que eu vivi foi um negócio maravilhoso. E eu preciso voltar, porque eu preciso voltar. E eu vou voltar pra Canérica. Vou voltar pra Flórida. Aí eu conversei com esse meu amigo da piscina Uhum. e falei, cara, é o seguinte. Eu agradeço muito a oportunidade que você tá me dando. Mas tem uma coisa na minha cabeça que tá falando pra mim voltar pra Flórida. Que essa daí vai ser a oportunidade da minha vida. Ele falou, você tem certeza? Você não vai dar um tiro no pé? Ele falou, não é só um romance, querendo não, que você tem um emprego estável, você trabalha aqui, depois você volta pro mercado, ou você volta para esse restaurante. Eu falei, não, cara, eu preciso me fixar em alguma coisa, porque querendo ou não, o trabalho de piscina é legal, mas eu só tenho um trabalho por 5 meses do ano, o restante eu não tenho. No verão, depois, só no período do verão, depois não é. É. Ele falou, cara, se você tá certo disso, vai na fé e você sabe qual coisa precisando de mim, velho. Você sabe que eu tô aqui, tamo junto sempre. Eu falei, não, beleza. Aí eu mandei mensagem para uns colegas meus aqui da Flórida. E um colega meu, um casal de colega meu, eles estavam voltando pro Brasil, porque eles não queriam deixar o visto deles expirarem. Eu falei, Daniel, fazer o seguinte, o nosso apartamento, se a gente devolver, a gente vai dar quebra de contrato, a gente vai pagar uma multa. Por que você não Sim, pega sim. nosso apartamento? A gente transfere o contrato para você só devolve pra gente a taxa de depósito e morre por isso. Ele falou, você fica com os móveis aí, o que você. Sim. Falei, cara, sério? Eu falei, sério. Eu falei, beleza. Vim pra Flórida, de mudança, só com mala e cuia, e peguei o apartamento deles. Depois de umas 2 semanas, eles voltaram pro Brasil, então o apartamento todo ficou só pra mim. E era um apartamento de 2 quartos. Eu falei, pô, mas assim, eu vou voltar pro restaurante. Com o dinheiro só do restaurante pra manter todo esse aluguel sozinho, vai pesar muito pra mim. Eu vou Aham. anunciar o outro quarto, vai que eu acho alguém. Aí eu achei um americano que tinha acabado de se formar na faculdade e tinha arrumado um emprego aqui na Flórida, o cara gostou do quarto e tal, ele falou, pô, perfeito, tal, vou ficar aqui, a gente divide o aluguel. E aí eu voltei pro restaurante, comecei a trabalhar de novo, e eu e a loira toda hora saindo, ficando, tal. Só que o meu apartamento era tipo 10 minutos do restaurante. E a casa dela Aham. era 40 minutos do restaurante. O que acabou acontecendo naturalmente? Ela acabou ficando no meu apartamento mais, né? E aí Sim, eu porque é mais comecei perto do mais trampo. perto, né? E aí eu comecei a notar uma coisa. Metade do meu closet já começou a virar só roupa dela. Eu falei, pô, e aí? O que tá acontecendo, né? Eu falei, tem alguma coisa estranha. E aí eu falei, pô, tu tem teu apartamento, eu tenho o meu. A gente tá pagando 2 aluguel, sendo que você tá morando mais aqui. Eu falei, vamos decidir alguma coisa? Porque do jeito que tá, não tá dando. Ela falou, verdade, né? Eu pago meu aluguel lá, você paga o seu aluguel aqui. Vamos fazer o seguinte, cancela seu apartamento aqui. Eu falei, eu não posso cancelar porque tem um contrato. Aí ela falou, olha, eu acho que tem uns rapazes do restaurante que eles estão procurando um apartamento, você transfere o aluguel pra eles. Eu falei, se eles aceitarem, beleza. Aí realmente esse gringo queria um apartamento, eu transferi pra ele assumiu e eu vim morar com ela na casa. Aí eu falei pra ela, ó, só que é o seguinte, você é gerente do restaurante. Agora, eu tô morando num lugar que 40 minutos de carro do trabalho. Tu vai ter que dar um jeito, loiraça, de fazer a minha escala de acordo com a tua, porque eu dependo de você agora pra ir pro trabalho.
Ou seja, Sim. eu e ela ia trabalhar junto. Então, eu recebi, né? Eu voltei a trabalhar no restaurante, fiquei morando com ela. Aí, de lavador de louça, eu recebi uma promoção para ser ajudante de cozinha. Continuei trabalhando, tal, a gente morando junto. Ganhava mais? Cara, mesma coisa. Só o título que Sim. mudou. Tá. Né? Porque, querendo ou não, o pessoal dá uma explorada bastante aqui quando você não tem documento. Eles tiram uma vantagem. Aham. E aí, eu virei ajudante de cozinha, né? Ajudante de cozinha da parte de salada, né? Só cortando salada ali. Depois eu entrei realmente para a cozinha para virar uns ajudantes dos cozinheiros lá. Aí eu recebi um aumentinho de 12 e comecei a ganhar $15 a hora. Aí fiquei ali super feliz, tal. E o nosso relacionamento não era sério, a gente só tava ficando. E eu toda hora, pô, não quer morar comigo? Não, não quero. Não, não quero. Eu, pô, caramba, como não quer? A gente mora junto, vive junto, já divide tudo. Eu vou, como assim? Não quero um relacionamento. Só que americanos, eles são meio estranhos. Falei, beleza, uma hora você vai aceitar. Falei, uma hora você aceita. Aí eu recebi uma promoção para ser ajudante de sushi chef. Eu falei, pô, nunca fiz sushi na vida, não sei nem cortar um peixe. Mas o dono do restaurante queria, ele falou que ia me dar o treinamento, eu falei, bora, vai ganhar mais um pouquinho. Bora. Minha escala vai ser muito mais tranquila, vai ajudar a loira também, porque minha escala não vai ser tão louca. Eu falei, bora. Comecei a aprender a fazer sushi e tal. Aí, o que aconteceu? O dono do restaurante falou, Daniel, eu preciso de você no meu outro restaurante. Eu falei, putz, agora lascou, porque agora eu não. Como que eu vou para outro restaurante? Eu não tenho um carro. Eu falei, quer saber? Vou pegar uma bicicleta, uma magrela, e vou pro restaurante de magrela. Tô nem aí. E eu andava mais ou menos, era 1h20 para chegar no outro restaurante de bicicleta. E voltava, 1h20 para ir, 1h20 para voltar. Eu falei, quer saber, mano? Não tá dando certo esse negócio, não. Eu falei, cansei desse negócio de bicicleta. Olhei pra ela e falei, loira, quer saber? Eu te deixo de manhã no trabalho, porque você vai cedinho, e eu saio mais cedo do que você. Agora eu vou te deixar todo dia lá, e eu te busco. E eu vou depois pro restaurante. Eu falei, você tá maluco? Você não tem nem habilitação? Eu falei, ó, você sabe que eu dirijo com cuidado. Minha... Não, eu vou. Ela falou, não, mas o carro é meu. Eu falei, eu não quero saber se o carro é teu. Eu falei, eu tô cansado de pedalar toda hora. Eu falei, eu te deixo lá e te busco. Acabou. Ela falou, tá, beleza, vamos. Aí, nesse meio período, eu tinha aplicado para mim extensão de visto. Aham. E aí chegou uma carta da imigração falando, prezado Daniel, eu quero que você comprove como que você está nos Estados Unidos esse tempo todo, pedindo uma extensão de visto, como que você está se mantendo nesse turismo seu inabatível, né? Que turismo é esse que está sendo permanente? Eu falei, pô, Você agora pediu ela... extensão do. Você foi o quê? De, B2? de B2? turista, isso, visto de E aí você turismo. estava pedindo extensão de turismo. Do de turismo. Aham. Aí eu falei, pô, agora lascou. Os caras Eu querem que não eu posso comprove. trabalhar. Os caras querem que eu comprove aqui que eu tô turistando. Como que eu vou comprovar? Eu falei, o pior é, como que eu vou comprovar a origem do dinheiro? Aí Sim. eu falei, pô, eu não vou. Eu não vou mentir, eu não vou querer falsificar documento. Eu falei, se os caras estão perguntando isso daí, eu falei, certamente que os caras já sabem que eu tô aqui trabalhando, que eu tenho conta em banco, os caras já têm isso Sim. daí. Eu falei, quer saber? Eu não vou mandar documentação nenhuma. Eu falei, eu vou. Falei, Vou dar um gelo nesses caras. vou dar um gelo. Foi essa a minha palavra. Falei, vou dar um gelo. Eu falei, não dar resposta é melhor do que dar resposta e E me ter complicar. problema. Eu falei, não vou dar resposta e vou ver o que vai acontecer. Aí não dei resposta. Aí, um certo dia, eu e a mulher veio para casa, a gente parou ali para pegar a cartinha do correio. Aí estava lá a carta da imigração. Na hora o coração gelou. Eu falei, putz! Eu falei, e agora? Aí eu li a Quanto tempo carta. depois?
Cara, do tempo que eu apliquei para extensão até eu receber a carta foi mais ou menos uns 7 meses. Do tempo que eu apliquei para Ah, tá. extensão. Bastante tempo, bastante tempo. Se eu não me engano, foram no máximo 7 meses. Eu acho que Deixa eu. nem isso. Aí, mas eu posso te falar, isso daí foi mais ou menos em 2000, novembro de 2019. Tá? Então eu cheguei aqui em agosto de 2018, já era novembro de 2019. Aí eu recebi a carta e lá estava escrito: Prezado Daniel da Silva Sauro, né? Você tem um prazo de 45 dias para deixar os Estados Unidos da América. Ou você será Eita, considerado um imigrante ilegal e estará fazendo uma penalidade federal de evasão de divisa, blá, 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 blá. sim, sim. Eu falei, putz, agora Fudeu. lascou. Eu falei, agora fudeu. Eu falei, agora eu não sou mais um fora de status. Agora eu sou realmente um ilegal. E os caras estão me convidando a me retirar. Eu falei, pior. E eles falaram na carta que se eu não deixar, eu vou entrar para fila de deportação. Eu falei, agora eles Sim. têm o meu endereço. Eu falei, agora? Eu falei, vamos fazer o seguinte. Vou sentar com a loira. Eu falei, olha, eu chamei ela e falei, baby, é o seguinte. A gente já tá namorando, já estamos juntos há muito tempo. Eu falei, eu preciso que você leia essa carta. Aí ela falou, o que é isso? Eu falei, leia e você me fala. Ela falou, pô, mas é sério isso? Você tem que deixar em 45 dias? Eu falei, é o que a carta fala. Eu falei, olha, eu sei que a gente por enquanto só tá namorando, o nosso relacionamento não tá tão sério, mas eu não quero te pedir em casamento por conta de documento. Eu falei, mas eu quero que você pense na seguinte situação. Se a gente engatar esse relacionamento e você ficar grávida, ou a gente acabar casando no futuro, e eu não me regularizar agora, a carta tá falando que eu posso ter problemas de me regularizar no futuro. Eu falei, você vê um futuro entre eu e você? Porque se você vê, a gente tem que casar. Eu falei, porque se a gente não casar e você falar, não sei, não quero, eu falei, tranquilo, eu falei, eu te entendo. Mas se você realmente enxerga um futuro entre nós dois, a gente tem que casar para me regularizar, porque senão o que vai acontecer é a gente vai enrolar isso com a barriga e mais para frente possa ser que a polícia bata na nossa porta e fale, olha, você vai ser deportado. Eu falei, então eu Sim. preciso que você tenha um tempo, pensa nesse cenário, vai que a gente tem um filho, eu esteja irregular, e aí você vai ficar aqui sozinha com o filho e eu vou ser mandado pro Brasil. Eu falei, é o que vai acontecer. Sim. Ela falou, pô, eu preciso de um tempo para pensar. Ela falou, nossa, e realmente, eu entendi ela. Falou, é um assunto muito sério, não era uma coisa que eu estava Sim. planejando agora, eu preciso de um tempo para pensar. Aí eu falei, não, tudo bem, o tempo que você precisar. Eu falei, tranquilo. Eu falei, olha, não querendo te apressar, mas apressando, eu tenho 45 dias. A Sim. partir do momento da. Só não demora muito nesse É, pensamento aí. eu falei, eu tenho 45 dias para resolver a minha vida. Então, assim, Me dá a resposta amanhã que ia ficar melhor. eu falei, então, assim, o quanto antes você me der a resposta, melhor Sim, para mim. Ou melhor, para sim, nós, independentemente de qualquer coisa. Eu falei, olha, e se você não quiser, eu falei, não tem problema, eu vou continuar gostando de você, fica tranquila. Eu falei, eu só preciso saber o que vai ser meu próximo movimento, né? O que vai ser minha próxima jogada. Eu falei, não, tranquilo. Aí ela conversou com a mãe dela, e ela falou, olha, os meus pais estão aqui na Flórida por conta do feriado de ação de graças. Eles querem conversar com você. Eu falei, pô. Eita, Eu falei, até então, a gente. mas você conhecia eles já? Não! Eu falei, pô, até então a gente só tava de namorico. Eu falei, agora você quer me apresentar para os seus pais e do nada para falar que a gente quer casar?
Eu falei, você tá mal? Eu falei, putz, eu falei, bora, né? Aí eu falei, bora, vamos lá. E cheguei na casa dos pais dela, feriado de ação de graça. E aí o pai dela, tipo, e aí, é isso mesmo que você quer? Você tem certeza? E ele foi curto e grosso. Ou você quer casar com a minha filha só por conta do green card? Eu falei, não. Eu estou nessa situação, eu expliquei para ele toda a situação. Eu falei, eu perguntei para sua filha se ela enxergava no futuro, porque se ela enxergar. E cantei o beabá para ele. Falei, é isso, é Sim, A, sim, sim. Z, Tudo que você né? conversou com ela direitinho. É. Aí ele falou, você ama minha filha? Eu falei, sim, eu gosto muito da sua filha. Eu amo ela, eu acho que a gente pode ter um futuro. E é o que eu quero. Ele olhou pra ela e falou, é isso que você quer? Ela falou, sim, é isso que eu quero. Eu falei, bom, se é isso que vocês querem, quem sou eu para impedir? Né? Ele falou, vamos ajeitar o casamento. E Aham. aí ele começamos a fazer processo de ajeitar casamento, né? E ele falou, olha, tá aqui o telefone do advogado, o que vocês precisar, só manda a conta para mim que eu pago. Eu falei, beleza. Eu falei, caraca, eu falei, quem que é esse cara? Né? Vai pagar advogado assim? Eu falei, tio Patinhas? Eu falei, beleza, tranquilo. Aí, o que que aconteceu? Entrou a pandemia. Sim. Aí eu falei, pronto, era só o que me faltava, eu já tava com prazo apertado. Vai parar todo o processo, Eu vai falei, vai parar a parar todo o repartição processo, é pública. pandemia, o que que eu faço? Eu e ela, por conta da pandemia, casou dentro do restaurante. O restaurante fechado, com poucos amigos, foi ali que a gente casou. E, assim, não tinha muita gente, porque tava tudo fechado, né? E casamos de uma forma muito simples. E o pai dela deu a nossa casa, que a gente tem hoje de presente de casamento. E aí, né? Ótimo, ajudou a gente pra caramba. E assim, deixa eu pensar aqui. E aí, o processo começou a rolar, meu processo migratório, né? A gente casou, mandamos toda a aplicação e tal. Só que por conta da pandemia, né, o negócio ficou muito amarrado. Só que o que aconteceu? O meu coroa no Brasil, ele tava nas últimas por conta de diabetes. E aí eu Sim, comecei a entrar naquela agonia. Eu falei, pô, meu coroa tá querendo ir dessa para São Francisco. Eu falei, agora o que que eu faço? Eu falei, agora vai apertar a minha situação. Eu só tô andando aqui que meu celular tá acabando a bateria. Eu tenho que colocar para carregar. Aí eu falei, e agora? O que que eu faço? O coroa tá querendo bater as botas. Eu tô numa situação que eu não tô muito regular aqui. E aí, o que que eu faço? Aí eu é. comentei com Volto, uma para você voltar para o Brasil, eu não consigo voltar mais. Justamente, eu falei, se eu voltar pro Brasil, eu não consigo voltar mais. E aí? Eu falei, agora eu tô numa situação que eu não sei o que fazer. Liguei para um advogado. Meu advogado falou, Daniel, seguinte, tu consegue uma carta do médico, né? Explicando tudo, falando que seu pai tá doente e tal. Eu falei, consigo. Eu falei, beleza. E meu sogro olhou para mim e falou, olha, não se preocupe. Teus documentos vai sair. Não se preocupa. Eu falei, caraca, como assim meus documentos vai sair? Vai sair. Falei, aí eu ficava Sim. pensando, falei, mano, quem que esse maluco pensa que é pra falar pra mim não se preocupar no meio de uma situação dessa? E até então eu não sabia de Sim. nada da família dela. Eu não tinha noção de nada Aham. da família dela. E ele falou, não se preocupe, e realmente eu não me preocupei. E aí a gente foi fazer um jantar em família, né? E nesse jantar veio o tio dela e falou, oh, Daniel, tem uma coisa pra você. Tá aqui seus papéis. Eu, meus papéis? Eu falei, tá maluco? Aí eu fui entender quem era o tio dela. O tio dela é um senador aqui nos Estados Unidos. Puxa vida! Então, assim, Caraca, bicho! tio assim, né? Não é tio de sangue, é tio de consideração porque foi um rapaz amigo de infância do pai dela. Então, ele deu meio que umas mexidas nos pauzinhos, né? Não sei como, milagrosamente. Um processo que estava totalmente parado saiu assim, em questão de semanas.
Caraca. Semana. Ele falou, ó, tá aqui, sua cartinha aprovada, né? Seus documentos tá aqui, e é isso aí. Eu falei, pô, então quer dizer que eu posso ir pro Brasil? Ele falou, não, pode ir pro Brasil, você tá legalizado, tranquilo. Eu falei, beleza. Mas Aí, já chegou o green card, tudo? sim, Sério? foi, peguei meu green Caraca, que card, sorte, cara. meu social, né? Tudo tranquilo, né? A cartinha lá, bem-vindo aos Estados Unidos da América, não sei o quê. Agora você vai ser o mais novo pagador de imposto dos Estados Unidos. Aqueles negócios assim, nossa, que perfeito, né? E, tipo, deu tudo certo. Eu falei, bom, agora que eu posso ir pro Brasil, vou pro Brasil. E eu olhei pra ela e falei, olha, a gente vai pro Brasil semana que vem. Que eu preciso ver meu pai realmente não tá bem. E fomos eu e ela, primeira vez ela indo pro Brasil. Ela amou o Legal. Brasil, né? Só que assim, não deu pra ela curtir nada porque tava na pandemia. Então tava tudo Sim, fechado. sim, Mas sim. a coisa mais importante que eu tinha pra fazer lá, que era pra ver meu coroa, deu pra mim fazer, né? E dessa viagem que eu fiz pro Brasil, foi a última vez que eu vi meu coroa vivo, assim, que eu vi ele pessoalmente. De resto, só foi em ligação. Então a gente ficou lá uma semana, nossa, foi maravilhoso. Curti meu pai pra caramba tal, e voltamos. E aí eu saí do restaurante. Eu falei, bom, agora eu tô com documento, eu acho que eu consigo alguma coisa melhorzinha. E aí eu comecei a trabalhar com um colega meu no negócio de encomendas, de correio, esses negócios, né? E tal. Que o pai dela ajeitou pra gente. E aí, nesse negocinho, a gente começou a trabalhar, eu e esse amigo meu. Cara, um emprego dos sonhos. Era um emprego de segunda a sexta, das 9 às 5 da tarde, um negócio ali embaixo do ar-condicionado, sem ter que mexer com cozinha, nada. Perfeito. Só que, né, a vida é uma montanha russa, né? Então, tudo Sim. que tá subindo muito, uma hora cai, né? O que aconteceu? Deixa eu voltar um pouco. Então, nosso relacionamento foi indo bem, de vento em popa. Ela engravidou. A gente teve nossa primeira filha, linda, maravilhosa, né? E só para dar um adendo aqui, eu estou falando muito da minha família aqui dos Estados Unidos e deixando a minha ex-esposa e minha filha no Brasil. Não que eu esqueci deles, gente. Jamais. Falo com a minha filha todos os dias, cumpro com as minhas obrigações, mas eu tô focando nessa parte da história aqui na minha vida aqui, né? Ok. Tá, só para ninguém falar, olha, ele esqueceu totalmente da família do Brasil. Não, não, Sim, pelo sim, amor sim. de Não, Deus. não, não. Sim, sim. Então a gente teve nossa filha aqui e quando minha filha nasceu em julho, né? E quando foi mais ou menos julho, acho que não me engano foi setembro de 2021, veio o furacão Ian. Eu não sei se você lembra, Sim, 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 sim. esse último furacão que teve. E o furacão Ian veio justamente na cidade aonde eu moro e aonde era a nossa empresa. E era uma coisa que não era para vir para cá. Ele era para ir ao norte da Flórida. E eu conversando com esse meu amigo, eu falei, pô, cara, tá para vir um furacão, não é melhor a gente pegar o carro da empresa, né? A gente acabou de comprar o carro, tirar ele daqui, levar ele para um lugar mais seguro, tirar o dinheiro do cofre, alguma coisa dos inventários. Ele não, cara, ele falou, ó, eu sou nascido e criado na Flórida da Gema. Ele falou, furacão Eu sou aqui. cria daqui. Ele falou que eu sou cria daqui. Ele falou, furacão, todo ano tem essa história de burburinho de furacão. Você vai ver, não vai ter uma folha na rua. Ele falou, amanhã a gente vai estar de volta no trabalho, esse furacão tá indo pro norte. Eu falei, você vai ver, não vai ter nada aqui. Ele falou, o máximo que a gente vai sentir é um Já estou ventinho. prevendo. Ele falou, é um ventinho. Eu falei, pô, cara, tem certeza? Ele falou, confia em mim, Daniel. Ele falou, todo ano essa história de furacão, vira uma loucura, uma loucura. Ele falou, você não já tá aqui há quanto tempo? Você não vê toda hora um negócio furacão, furacão?
e nunca dei nada? Eu falei, beleza, você tá falando, tá garantido, o mapa do furacão tá falando que ele tá indo pro norte. Eu falei, beleza. Fomos trabalhar no dia seguinte e o vento começou a ficar um pouquinho mais forte. Aí ele falou, olha, e a nossa empresa era numa ilha, né? Só que, por conta de furacão, por questão de seguranças, eles fecham a ponte e dá ordem de evacuação, porque a prefeitura quer Sim, cobrir o dela também, né? Não quer se sim, responsabilizar por ninguém. Então eles falam, ó, até tal horário, quem entrar na ilha entrou, e quem não entrar, não entra mais. Quem quiser entrar, entra, quem quiser sair, sai, depois desse horário a ponte fecha. sim. Até por conta da maré e tal. Aí eu falei, olha, tá chegando perto do horário do almoço, não tá vindo ninguém pra cá, porque tá todo mundo querendo evacuar, tá gente querendo entrar, não vai ter mais nada, o vento tá ficando forte. Eu falei, eu tô ficando assustado com isso daqui, eu tenho uma filha recém-nascida em casa. Ele falou, Niel, lembra que eu falei? Ele falou, vai ser mamão com açúcar, amanhã a gente vai estar aqui, nada. Ele falou, você vai ver, cara, nada vai acontecer. Você vai ver, não vai ter uma folha na rua. Eu falei, Deus te ouça. Peguei meu carro, vim pra casa, e minha esposa falou, baby, vamos fazer o seguinte, eu tô sentindo, vamos pra casa dos meus pais, né? Os pais dela têm uma casa de veraneio aqui na Flórida. Falou, vamos pra casa dos meus pais, e a gente fica na casa dos meus pais, porque a casa dos meus pais tem uma estrutura melhor que a nossa, é um lugar um pouco mais elevado, não é tanto um pouco pra costa, né? Vamos ficar na casa Aham. deles? Falei, beleza. Ela falou, até porque os meus pais moram na zona do hospital. E, por conta do furacão, certeza que eles vão cortar energia, porque vai que tem algum alagamento, então eles não querem ninguém sendo eletrocutado na água, ou então poste caindo naquele algazarra. Ele falou, mas se acontecer, essa área da casa do meu pai é prioridade, diferente da nossa casa. Então, se acontecer qualquer coisa naquela área, essa área vai ser a primeira a voltar energia, por conta do hospital. Eu falei, Legal, pô, legal. Inteligente, né? Pô, raciocínio top. você é profissa de furacão. Ela falou, ó, mas não se preocupe que não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Não vai voar uma É, folhinha do chão. todo mundo falava pra mim que não ia acontecer nada e eu com... Pode falar palavrão? Fala. E eu com o cu na mão, né? Eu com o cu na mão mesmo. Eu falei, mano, esse negócio aqui tá falando que tá aumentando, que era a categoria, todo mundo tava vendo que ia ser categoria 1, já tá em categoria 2. Eu falei de 2 para 3 para 4, é um peido. E aí fomos para casa dos pais dela e o furacão estava previsto para chegar e bater em solo durante a madrugada na calada da noite. Ou seja, ninguém ia ver nada, não ia ter a claridão do dia, era noite, todo mundo ia perder luz. Aí eu e ela tava assistindo TV para acompanhar um negócio. Deixa eu pegar aqui um negócio só para dar exemplo aqui, ó. Por exemplo, aqui, nessa área aqui, era onde era para ir furacão. E a gente morava aqui. O Aham. furacão daqui desviou para cá. Ah, ele falou, não quero ir para a esquerda, vou para a direita. Não quero mais ir pro norte, eu quero ir pro sul, justamente para nossa região. Aí eu olhei para ela, eu falei, e agora? Eu falei, tá vindo para nossa área. Ela, posso ser que a rota altera de novo. Eu falei, não, não vai alterar, você não tá vendo? Já tá dando agora 90% de certeza que ele vem para nossa área. Ela falou, Dani, relaxa, não vai dar nada. Na hora que ele chegar perto da costa, vai perder intensidade e vai dar tranquilo. Eu falei, meu, agora você sabe o que aconteceu? Ela falou, o quê? Eu falei, agora a gente se fudeu. Eu falei, por quê? Eu falei, porque se a gente tentar evacuar agora, não tem mais gasolina em posto. Porque quando falam, dá um grito aqui na Flórida que vai ter furacão, a água acaba no mercado. Papel... Eu não sei o que o pessoal tem com papel higiênico durante o Covid e durante a época de furacão. Eu acho que o pessoal tem tudo diarreia nessa época, não é possível. Todo Acaba mundo fica água, papel nervoso. acaba água, papel higiênico e gasolina. É as três coisas que vai Aham. embora no mercado assim, ó.
Eu falei, agora a gente vai ter que ficar e orar, né? Que não aconteceu nada com a Estamos gente. aqui sem água, estamos aqui sem água, sem gasolina e sem papel higiênico. Não, a gente tinha mantimento, a gente se prepara, né? Não, tudo bem, tô brincando. Mas assim, eu falei, pô, mas na minha cabeça se vir o pior, quanto tempo até tudo se reestabilizar? Eu falei, possa ser que eu fique intacto, mas possa ser que o negócio destrua a minha casa inteira, ou a casa do meu sogro inteira. Eu falei, e agora? Eu falei, pô, será que o tanto de comida que eu tenho é o suficiente? Será que não é? Eu falei, quer saber, beleza. Aí ela falou, ó, vamos ficar acompanhando no noticiário pra a gente estar a par da situação. Quando foi mais ou menos umas 9 da noite, Ayrton, a gente recebeu o primeiro alerta de tornado. Poxa, não tô dando mal. O que é esse negócio aqui? Aí recebeu o primeiro alerta de tornado. Eu falei, e aí, o que é tornado? Ela falou, mano, a gente tem que se proteger, porque tornado não tem como rastrear. Ele pode. Eles têm mais ou menos o raio onde ele vai passar, mas é um negócio que não tem como. Que é o Sim. furacão, que você sabe a trajetória. Acontece e acabou, é destruição. Eu fui agora, ela falou, agora a gente vai correndo pro closet do quarto dos meus pais, porque se ele passar aqui na casa, é destruição. E o único lugar dessa casa que vai ser protegido é o closet, que é a área de estrutura forte. Falei, beleza. Aí veio o tornado, cara, e a gente só escutava o barulho. Pá, 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 negócio voando. Eu falei, putz, aonde que eu tô me metendo? Nessa hora, eu aprendi a orar pra tudo quanto é religião. Cara, Eu imagino, cara. o que você imagina foi, pô, eu tava com uma menina recém-nascida pequena. Aí Sim. passou o alerta de tornado. Aí voltamos pra sala, ligamos a TV de novo. Outro alerta de tornado. Se eu não me engano, foram 6 tornados na nossa área. Nossa! Porque o furacão, ele vem junto o furacão e ele traz todos os satanás que ele tem que trazer. Furacão, vem tornado, aí ele. Né, porque o problema o furacão tá vindo, vamos dizer que aqui é a costa, né? Quando ele tá aqui afastado, ele puxa a maré. E quando ele chega, a maré que ele puxou, ele traz junto o restante que vem do mar. Ou seja, vai inundar tudo. E o furacão, que era para ser categoria 2, foi quase um categoria 5. Jura, cara? Uhum. Foi um dos mais. Acho que tirando o Katrina, foi um dos piores da história da Flórida. E aí, a gente dormiu, não tinha mais o que fazer, né? Parou os avisos de tornado, a gente dormiu, perdemos energia, perdemos internet, porque as torres de celular pararam de funcionar. E não tinha mais o que ser feito. Eu falei, agora, né? Eu falei, se eu acordar vivo amanhã, acordei, né? Dormi assim, né? Não dormi, tentei, né? Mas eu não tinha mais o que fazer, porque eu não tinha sinal de internet, eu não tinha TV em casa, o rádio não funcionava, nada funcionava. E fomos, né? Ficamos lá com a luz de vela, né? Lanterninha. Levantamos no dia seguinte, eu falei, bom, agora o furacão já passou, agora tá livre para andar na rua. Vamos sair na rua para ver o que aconteceu. Cara, quando eu peguei meu carro, era triste a situação. Sabe aquele filme que a gente vê de guerra do Iraque? Imagina essa situação. Só que é diferente de você ver em filme, ver no noticiário, e você tá vivendo aquela história, né? E o que aconteceu foi o seguinte: eu liguei o rádio e aí no jornal tava falando: a ponte de Sanibel caiu. E Sanibel era a ilha da minha empresa. Aí Putz, grilo! eu falei, Caramba! eu falei, E aí? que pariu. Na hora eu liguei pro meu chefe, né? Achei um lugar, liguei para ele. Eu falei, ô seu filho de uma mãe, você não falou que não Tu ia não ter falou? uma folha? Eu falei, realmente, não tem folha na rua. Eu falei, tem água. O nível de água, se eu não me engano, na ilha subiu de uma média de 15 a 20 metros. Nossa, cara, muita coisa! E a ponte caiu. Ou seja, o único método de entrada na ilha
Era essa Pela ponte. ponte. E a ponte desabou. Aí eu falei, agora? Aí eu comecei a pesquisar e já começou a ter imagem de satélite da destruição. E eu dei zoom na empresa. Aí eu falei, tu lembra que a gente tinha deixado o carro da empresa estacionado em tal determinado estacionamento? Ele falou, lembra. Eu falei, tá do outro lado do estacionamento. Ele falou, mentira. Eu falei, tá do outro lado do estacionamento. Eu falei, o telhado não tem mais do prédio da empresa. Ele falou, mentira. Eu falei, não, foi nem o vizinho do lado, a empresa do vizinho do lado existe mais, não tem mais nada. Eu falei, como que você tá vendo isso? Nossa. Eu falei, cara, eu tô vendo pela foto de satélite. Ele falou, você vê mais alguma coisa? Eu falei, cara, eu vejo água. Eu falei, eu só vejo água na ilha. Ele falou, não, você tá de brincadeira. Ele falou, eu perguntei pra ele, você não tá acompanhando no jornal? Ele falou, cara, eu não consegui nada, eu liguei meu celular agora, e por incrível que pareça, você tá sendo a primeira pessoa que eu tô falando. Eu falei, tenta andar na rua, ligar teu carro, ligar o rádio. Eu falei, porque não foi legal, não. Eu falei, tá tudo destruído. Aí eu e minha mulher começamos a andar pelo centro da cidade e tal, e aí a gente viu as desgraças. Tipo, eu falei, mano. Aí eu olhei pra ela e falei, da próxima vez, se você quiser ficar, você fica. Eu vou pra qualquer lugar, mas na Flórida eu não fico. E, tipo, aí você via, né? Lugares que você costumava frequentar, né? Que você fala, pô, eu vim nesse restaurante, não tem mais nada. Você via barco na rua. E, tipo barco mesmo, tipo iate, na rua. Aí você fala, mano, o que que tá acontecendo? Você via carro virado de cabeça para baixo. Você via, tipo, a marca da água batendo no telhado. E era um negócio louco. E aí eu falei, mano, e agora? O que que eu faço? Aí eu não tinha o que fazer, ninguém sabia o que fazer, tava todo mundo sem respaldo, né? E aí começou a vir gente do exército, gente de tudo quanto é lugar dos Estados Unidos para ajudar, porque aí virou estado de emergência a Flórida, Sim. a nossa região. E para quem não sabe, eu moro no Southwest Florida, né, que é sudoeste da Flórida, que é o lado do Golfo do México. Essa região virou um estado de emergência. Ou seja, virou um campo totalmente federal, controlado pelo governo federal, para tentar restabilizar tudo. E aí o pessoal, né, a cidade, né, o condado começou a pedir ajuda para quem pudesse ajudar a ser voluntário, limpando, ajudando, qualquer forma. E eu fui um dos voluntários. Aí, né, foi formando-se, né, grupos de resgate de voluntário e tal. E, cara, foi triste, porque Você perdeu tudo. E a empresa lá, você perdeu tudo, cara. perdemos tudo. A empresa perdeu tudo. A Pô, tá o empresa, dinheiro lá no cofre, tu falou, tal, tudo lá. o dinheiro do cofre, a gente recuperou. Porque a gente achou o cofre boiando lá. Mas assim, a gente conseguiu ter acesso na empresa depois de 1 semana e meia. Nossa, cara, uma semana. Uhum. Aí, deixa eu te falar, o que eu fiz durante essa 1 semana e meia? Eu fui ser voluntário para ajudar a resgatar corpo, né? Mas eu não resgatei, não vou usar a palavra resgatar, porque senão vão falar, olha, ele pegou o corpo morto. Não. Eu estava sendo voluntário, ajudando, né? E quando a gente achava algum lugar que tinha, né, um corpo, a gente só marcava a área, falava, tem aqui, e as autoridades se encarregavam por si. Então a forma que a gente fazia era o seguinte: a gente andava na cidade, né, nesse lugar, porque a ilha onde foi a minha empresa é 3 ilhas. Sanibel, são 4, perdão. Sanibel, Captiva, Melachey e Pine Ridge. Então, a ilha de Sanibel, que era onde era a minha empresa, Sanibel Captiva, ficou interditada. Ninguém entrava e ninguém saía, porque era uma ilha de magnata. Então os Ah, caras estavam tá. com medo. E aí vem um negócio que eu falo para todo mundo. Gente ruim, gente, tem em todo lugar do mundo. Não é só no Brasil. E veio um estado de calamidade, o que as pessoas começaram a fazer? Bom, casas foram destruídas. Tanto casa de pobre quanto casa de magnata.
um monte de gente começou a ficar sem emprego. O que aconteceu? Vamos fazer invasão de casa. Começou a ter Começou a muito... saquear. O pessoal começou a saquear. Então, o que aconteceu? A gente andava na rua e a gente batia na porta, tá precisando de alguma coisa, de água, mantimento, a gente marcava, né? Com spray mesmo, tipo pichando a porta. Eu não lembro as cores exatas, mas a gente tinha determinada cor para marcar, ó, essa casa foi checada, não tem ninguém, foi checada e tem gente que não quer resgate, e foi checada e tem algum corpo. E aí as autoridades se encarregavam. E os próprios moradores começavam a pichar a sua casa e falava: se entrar no meu quintal, você vai ser recebido a bala. Tava num estado tipo de faroeste. Cruzou a linha do meu quintal, você vai levar um tiro sem pergunta. Entendeu? E aí, cara, ali era uma zona de não ter ninguém. Porque assim, as autoridades não conseguiam entrar, porque a ponte caiu. Tanto da ilha de Sanibel Captiva, quanto da ilha de Melachê e Pine Island. Então, as duas ilhas, né? Uma fica. As duas ilhas gêmeas ficam uma no norte, a outra no sul. As duas pontes caiu. E aí você ia fazer o quê? Nada. O único acesso lá que a gente tinha era de barco. Então começou a ter saque de pirata, o pessoal ia de noite lá saquear. Infelizmente aconteceu. Então o pessoal começou, ó, tentou invadir, é igual tiro. Então a gente tinha que andar pisando em ovos para não acontecer nada, né? Mas passou a fase do furacão e aí a gente, depois de 1 semana e meia, conseguimos liberação para ir de barco lá na nossa empresa. Aí quando a gente chegou, eu e meu antigo amigo, a gente chorou, porque tipo, a gente lembrou do jeito que a gente tinha deixado a empresa e do jeito que a gente achou. E, cara, quando a gente achou o carro no lugar que a gente tinha deixado, tava do outro lado do estacionamento, a gente falou, cara, realmente a força da água aqui foi incrível, né? E eu olhei para ele e falei, mano, vem aqui ver o que eu achei. Eu achei um peixe no teto do carro. E o carro da empresa era tipo, carro da empresa era tipo uma Fiorino. Então imagina, uma Fiorino é um carro alto. Você achar um peixe no teto do carro, você fala, cara, né? E aí a gente abriu não. A gente chutou ali a porta para arrombar o que dava para entrar, porque a chave não abria, né? E aí a gente achou, tipo, computador no chão, caixa registradora, o cofre num lugar que era totalmente aleatório. Aí a gente só pegou o que tinha que pegar e deixou o resto lá, abandonou. Aí o seguro pagou, né? Sem problema nenhum. Pagou assim, sem problema nenhum, entre aspas, né? Porque imagina, numa situação dessa, que um condado inteiro foi afetado, todo mundo cobrando dinheiro de seguro, o que Sim, o essas seguro. companhias de seguro queriam fazer? Muitas companhias de seguro decretaram falência, outras estão Sim. tentando pagar até hoje, e assim, entra na fila de espera, devo ou não nego, pago quando puder, né? Depois de um tempo a gente recebeu o dinheiro, e aí, o que aconteceu? Eu fiquei desempregado, a minha esposa continuou no restaurante, e ela falou, baby, vamos fazer o seguinte, você perdeu seu emprego. Eu, querendo ou não, tô no restaurante, eu tô ganhando bem. Então, fica cuidando da bebê em casa, porque se você entrar, né, como que ela falou? Se você for trabalhar agora e a gente pagar uma babá, vai ser uma troca de figurinha. Um dos nós dois vai trabalhar para pagar babá. Sim, Então, sim, entre sim. pagar uma babá, é mais fácil um de nós dois cuidar da nossa filha. Sim, Então, já que você está parado, aconteceu isso. isso. Sim, sim, Ela sim. falou, então segura as pontas aí até a gente, né, se reestabilizar de Voltar a novo. coisa normal, tal, né? Isso. Você conseguiu um trampo. Então eu fiquei com a nossa filha mais ou menos por uns 5 meses, até fevereiro do ano seguinte. Não, Foi e lá a que eu sua falei, casa? Você estava na casa do seu sogro lá de temporada, isso, aí, então vamos e a lá, sua casa? deixa eu falar a situação. A casa do meu sogro, onde eu tava, não teve nenhum dano. Para não falar que não teve, né?
teve dano na parte da piscina dele, que é onde tem a piscina dele é coberta com uma tela de proteção. É como se fosse uma sim, caixa sim, em volta, tem uma tela de proteção. Então ele perdeu sim. uma parte das telas de proteção da piscina. Só isso. A minha casa teve danos. Nenhum dano muito grave. Eu acho que foi por conta de coisas voando. Todas as nossas janelas estouraram. Mas as janelas daqui pelo menos aqui é onde eu moro, né? Mas a maioria das janelas da Flórida é como se fosse um vidro blindado, né? É um Tá. vidro duplo, então você pode jogar uma pedra que não vai acontecer nada. Ele vai simplesmente fazer tipo um estilhaço do carro, mas vai ficar Aham, intacto, sim. porque É um vidro temperado. é um vidro temperado, é um vidro duplo que é especificamente preparado para furacão, porque a gente tem índice de furacão aqui. Então, todas as casas aqui na Flórida são preparadas para furacão. E para quem está vindo para cá, se vai querer comprar um imóvel, o imóvel ele tem um laudo de, vamos dizer assim, de garantia, né? Que fala, ó, esse imóvel é certificado furacão até categoria 4, até categoria 3. Então você sabe até que nível de segurança sua casa resiste. Então ali a gente teve os danos dos vidros que trincaram, né? Eu não sei se. Não sei não. Obviamente foi alguma coisa que bateu nas janelas e trincou os vidros, mas se eu não me engano foi depois de 3 semanas a companhia de seguro veio e já trocou tudo. Ah, legal. Sim. Então, assim, eu não tive dano estrutural nenhum. E como eu moro em condomínio, foi mais tranquilo ainda, porque o condomínio ficou em cima, né, da companhia. Porque, tipo, não foi só eu, foi, tipo, o condomínio inteiro. Sim, 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 sim. A gente teve problema também de estrutural na casa, foi no telhado, que a gente perdeu algumas telhas, e aí o condomínio, por bem, já resolveu refazer tudo de novo. Então, eles estão terminando agora toda a obra, né, do último furacão que teve. E aí eu fiquei com a minha filha do furacão até fevereiro, né? E quando chegou fevereiro, eu arrumei um trabalho com um colega meu, que é na minha área mesmo, que é de TI, e comecei a trabalhar com ele como assistente de programador. E, cara, fiquei muito bem e tal, trabalhando com ele. E aí minha esposa, ela tava nesse ritmo, né, exaustivo de levar a neném pro trabalho, porque como ela tava numa posição muito elevada já no restaurante, que ela tava tomando conta dos dois restaurantes, ela fazia a escala dela, mas ela levava a neném, ou então eu ficava um dia, a gente ficava trocando, ela falou, Dani, quer saber? Eu não tô mais aguentando isso daqui. Não tá mais dando, eu não quero mais trabalhar, não tem como você segurar as pontas só você. Aí eu falei, olha, agora, não, assim, dá. É isso que você quer? Você não tá mais aguentando trabalhar? Eu falei, a gente vai ter que segurar muitas pontas, né? Porque querendo ou não, nós dois estamos trabalhando, e Aham. se você sair, a gente não vai fechar no vermelho, mas a gente também vai ter que cortar passeio de final de semana, jantar fora. Ela falou, não, dá para segurar. Passou mais ou menos um mês, meu chefe veio conversar comigo, ele falou, Daniel, eu tenho uma proposta para você. Você não quer ser promovida a gerente de TI da empresa? Eu Ó, falei, e se eu quero? Eu falei, lógico, né? Eu falei, tá maluco? vai ganhar mais, eu quero. Foi, eu vou ganhar mais. Ele falou, olha, você não vai mais ganhar por hora, você vai ganhar salário fixo por mês, a gente determina seu salário X, você vai ter plano de saúde pago pela empresa, se a Opa, linha. Eu falei, opa, plano de saúde? Ele falou, plano de saúde, plano dental e divisão vai ser pago pela empresa. Ele falou, você vai ter um cartão de crédito corporativo, suas despesas pela empresa vai ser paga. Eu falei, que despesa? Eu tipo, calma aí. Que despesa vai ser paga? Ele falou, não, sua conta de internet, de celular vai ser paga pela empresa, porque você tá usando isso daí na tua casa, né? Eu falei, outra, você vai trabalhar home office, então, de boa para você. Eu te dou um escritório na empresa, mas você vem para cá quando for necessário, você pode trabalhar de casa. Ele falou, você faz seu horário pô, de... É. Eu falei, pô, tô gostando desse caraca. assunto. Ele falou, e você faz seu horário de trabalho? Obviamente, né, que... Vou explicar. O modelo de negócio da empresa era como se fosse é um tipo de call center. Então a gente tinha uma Aham. cliente que era hospital, então você ligava para marcar uma consulta, a gente atendia, né, pelo consultório médico,
ou então o hospital inteiro que a gente tomava conta, serviço de, como é que fala? A linha nacional de prevenção ao suicídio é a nossa empresa que atende. Então, Ah, tipo, legal. imagina, né? Uma linha nacional de prevenção ao suicídio caiu na nossa linha, ou seja, a área de TI inteira da empresa tinha que estar 100%, senão quem receber ligação? Eu. Fora isso, a gente atendia, né? Que aqui nos Estados Unidos tem muita questão de serviço funerário, é um negócio muito comum aqui, né? Então a gente assim, atendia muitas casas funerárias, né? Tinha contrato com o departamento de polícia, que eles passavam direto, né? Ó, faleceu alguém, ou então, sei lá, um acidente, tá aqui um corpo, liga pro serviço funerário. Então, isso daí, ou então departamento de emergência, né? Polícia e tal. A gente prestava serviço também. Então, ou seja, a natureza do negócio era 24 horas por dia. Nunca dormia, né? Obviamente, eu não atendia telefone, a gente tinha um pessoal que atendia, eu era simplesmente o departamento de TI da empresa. E aí ele falou: você faz sua escala, obviamente, se acontecer um problema, você vai receber ligação, emergência, né? Mas fora isso, cara, você só trabalha fazendo ali, mantém o sistema rodando, você perfeito. Sim, Não tem nada para fazer, você não tem trabalho. Eu falei, pô, maravilha, perfeito, trabalho dos sonhos. Aí então eu recebi a promoção de gerente geral de TI da empresa, e recebi, que nem ele falou, plano de saúde, plano dental, de visão, internet, telefone pago, cartão corporativo da empresa. Eu tinha um limite de despesa de $50 diário que eu podia gastar, tipo, no restaurante, alguma coisa, né? Mas como eu trabalhava de casa, eu quase não usava isso daí. Uma hora ou outra que eu falava, quero, sei lá, um lanche, alguma coisa, ia lá, comia. E é isso. E fora isso, eu tinha aquela assinatura do, tipo um atacadista que a gente tem aqui. Então a empresa pagava uma assinatura dessa pra mim também. Eu falei, pô, beleza. Só que aí, cara, todos, né, nem tudo que é bom dura, né? Quando você sim. fala o negócio tá muito bom, tem alguma coisa errada. Eu trabalhei nisso daí durante um ano, né? Um ano, legal. Foi o que eu consegui aguentar. Eu saí da empresa vai fazer 3 semanas. Por quê? Quando eu falei, a área de TI era toda nas minhas costas. E essa área não escolhe hora para dar problema. Então tinha hora que eu tava tomando banho, recebi a ligação, Daniel, aconteceu tal coisa, preciso resolver agora. Tava jantando com a minha mulher, Daniel, agora, Daniel, agora, Daniel, agora. Eu falei, meu, eu comecei a me sentir acuado, eu falei, pô, agora eu preciso pedir autorização para jantar com a minha mulher, para ver se, Sim, tipo, eu posso jantar? E, tipo, por mais que eu tivesse os outros funcionários de TI, os meus subordinados, se um sistema, por exemplo, que nem eu falei, da linha nacional de prevenção ao suicídio cai, não é o cara que vai falar, eu vou aqui resolver. Daniel, caiu, o que, que você quer que eu faça? Só que só desse falar, Daniel, caiu, eu já parei tudo que eu estava fazendo, se eu estivesse jantando, eu parei e eu tinha que monitorar. Por quê? sim, sim. Se, uma, se um cliente desse, que é um órgão federal, caísse por um minuto e alguém se matasse, vamos dizer a gente, você imagina o processo que era na conta da empresa. Sim, 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 Então, sim. assim, eu comecei a deixar, né, de aproveitar o tempo com a minha família. E aí eu tive um burnout, eu falei, meu, não tá dando, não tá dando, quer saber, eu não tô gostando. Aí eu conversei com a minha mulher, aí eu falei, olha, não sei o que que vai ser não. Eu falei, eu tô ganhando muito bem, só eu trabalhando, a gente tá pagando todas as contas de casa, tem um plano de saúde excelente, né? E o plano de saúde da empresa, a gente não pagava nada, né? Que nem geralmente aqui nos Estados Unidos você tem plano de saúde participativo. Pela empresa, eu ia no médico, eu não pagava nada. Nada, totalmente zerado. E aí eu falei, não tá dando. Eu falei, eu tô perdendo aqui, né? Eu tô dormindo, recebo ligação, obviamente que eu sei que é a minha função, mas eu não tô aguentando. Ela olhou pra mim e falou, baby, a nossa casa tá paga, o meu carro tá pago, o seu carro tá pago.
Eu falei, qual que é as contas que a gente tem mensal? É luz e internet, que é pago pela empresa, mas se você sair, vai ser pago agora, a gente vai pagar. Então ela falou, a única coisa que a gente vai pagar é seguro do carro, conta de internet e o condomínio. E o plano Aham. de saúde. Ela falou, fora isso, a gente não tem conta. Eu falei, pô, tu tá certa. Eu falei, a gente não tem dívida. Eu falei, então, vou sair. São essas contas e alimentação. Eu falei, é só as contas normal e alimentação, né? Eu falei, a gente não paga aluguel, não tem custo alto. Eu falei, eu vou sair. Aí eu conversei com o meu chefe, falei, olha, eu vou pedir demissão, não tá dando, ele tentou de todas as formas. Eu falei, olha, eu fico, mas só se for nesses termos, eu preciso de um dia de folga e tal. Aí ele falou, quer saber? Tá, tira um dia de férias aí, fica tranquilo, não tem problema. Eu falei, então vou fazer o seguinte, tá chegando o dia do meu aniversário, eu vou viajar por uns 3 dias com a minha família. Posso? Eu falei, pode. Eu falei, vou viajar. Aí fui viajar com a minha família para um resort. Quando eu cheguei no resort, o que que aconteceu? Taca a ligação. E lá vai eu com o meu iPad. Eu falei, pô, meu iPad, meu laptop. Eu falei, pô, você não falou que eu tava liberado? Que você e o restante da equipe assumia? Ah, mas é uma emergência. Eu falei, não, tá bom. Aí passou o primeiro dia no resort, o segundo dia. No segundo dia no resort, eu tava na piscina com meu sogro, minha sogra, minha esposa e minha filha, tomando uma boa dose de uísque e recebo uma ligação da mulher dele. Daniel, o que que tá acontecendo com você? Eu falei, eu tô na piscina. Como assim, o que que tá acontecendo comigo? Você tinha uma reunião agendada agora. Eu falei, eu? Oxi! Reunião? Eu falei, peraí. Aí eu peguei meu celular, né? Eu coloquei na voz, eu falei, não. Meu calendário não tem nenhuma reunião agendada. Eu falei, a secretária agendou alguma coisa aqui comigo, eu não tô sabendo. Eu falei, onde que tá esse convite dessa reunião? Não, você sabia muito bem que tal. Acho que era terça-feira. Que terça-feira, tal horário, a gente tem a reunião mensal com todo, a semanal com todos os gerentes. Aí eu falei, sim, eu sei que toda terça-feira a gente tem a reunião semanal com os gerentes. Eu falei, mas eu tô de férias pro meu aniversário. Eu falei, eu achava. E vocês me liberaram para minhas férias. Eu falei que eu estaria no resort. E vocês falaram, Daniel, aproveita com a sua família. Quando vocês falaram isso, Sim, o que, que você imagina automaticamente? tô Está de férias, tô. dispensado. É só 3 dias, gente. Eu falei, outra. Ela falou, não, mas era reunião com o gerente, tinha cliente também. Eu falei, fulana, quantas vezes eu participei de reunião, todo mundo tava de folga, e eu toquei a reunião com os clientes, representei a empresa sozinho, eu levei no peito. Eu falei, teve alguma coisa? Eu falei, olha, vamos lá. Na reunião, teve alguma coisa relacionada à parte de TI que era importante que eu tivesse lá? Ela falou, não, a reunião foi mais para tratar de custos com os clientes, atualizar eles sobre questão de atualização de valores, sobre recursos humanos. Eu falei, e o que isso interessa a mim? Eu falei, eu não quero saber da folha de pagamento. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não quero saber de quanto você vai cobrar seu cliente. Eu falei, tem alguma coisa relacionada a mim? Não. Eu falei, mas você foi muito irresponsável de não estar na reunião. Eu falei, olha, eu não vou falar com você agora, porque amanhã é meu aniversário, eu pedi folga, tá documentado por e-mail, tem uma nota no meu calendário, o meu calendário tá bloqueado nesse dia e você consegue ver, toda a empresa consegue ver. Eu falei, então eu não aceito essa justificativa. Falei, quer saber? Você já conseguiu estragar meu dia? Eu estou fazendo check-out no hotel, a minha família vai continuar e eu estou indo para casa. Você conseguiu estragar minhas férias. Aí eu vim pra casa, eu pedi desculpa pro meu sogro, minha sogra, minha esposa. Falei, ó, vocês ficam aí, curte aí o restante do dia, eu tô indo pra casa que eu quero saber o que, que vai acontecer. Aí eu cheguei em casa e ela falou, olha, eu cheguei em casa, eu liguei pra ela, falei, ó, tô em casa. Ela falou, você tá em casa? Beleza. Reunião emergencial daqui a 30 minutos. Eu falei, oxi, mas como assim? Ela falou, daqui a 30 minutos reunião com todos os gerentes da empresa. E Daniel, a reunião é especificamente para você.
eu quero que você apresente resultados dos últimos 6 meses e me fala cada projeto que você fez. Aí eu olhei pra ela e falei, eu falei, com todo respeito, mas não tem cabimento. Eu falei, você tá me pedindo um negócio desse com 30 minutos de antecedência? Eu falei, eu preciso levantar todos os dados. Aí eu falei, não, beleza, eu sei o que eu fiz. Eu falei, eu documento, eu falei, não tem problema. Ela falou, você vai conseguir dar conta? Eu falei, olha, eu não sei como os outros gerentes fazem, mas eu faço relatório diário de tudo que eu faço na empresa. Então, para mim levantar todos esses dados, para mim é tranquilo. Isso daí eu sempre fui muito organizado, porque eu nunca que eu já tinha aquela visão de imigrante, né? Sim, E sim. gente, querendo ou não, imigrante aqui eles olham diferente. Você não é um deles, por mais você não é. Então eu sempre quis me proteger de todas as formas, caso chegasse alguém de alguém falar, olha, o que que você está Sim, fazendo? sim. Porque no meu Aham. setor, eu tinha o luxo de falar, hoje eu não vou fazer nada porque não tem nada para fazer. Eu não vou querer tomar conta do administrativo porque não é minha área. Sim. Então, eu tinha relatório diário, eu falei, olha, chegamos na reunião, eu falei, olha, durante tal tempo eu fiz isso, aquilo. Ela falou, tá, mas eu pedi para você fazer tal coisa, não foi isso. Eu falei, olha, para mim fazer tal coisa que você pediu, primeiro eu tinha que ter ajustado tal coisa dentro da infraestrutura da empresa. Não tem como você rodar com o carro se você não tiver a roda. Eu falei, então primeiro eu tive que colocar as rodas para fazer tal coisa. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu tô sentindo que eu tô sendo investigado aqui, eu não tô gostando, eu não tô sacando qual que é de vocês, eu tô sendo um custo alto muito bom, eu tô sendo um custo alto para a empresa. Eu falei, mas eu já sei o que aconteceu. Eu falei, vocês me deram a promoção de gerente, eu reestruturei toda a empresa, automatizei tudo, né? Vocês não dependem mais da administração de uma empresa de TI que vocês pagavam mensalmente. Eu assumi no peito com a minha equipe e arrumei todos os problemas. Agora que a gente não tem pau nenhum, que a gente fica super tranquilo, vocês estão vendo que vocês não precisam mais de um custo elevado de um funcionário que nem eu. Não é questão de uma coisa? Tá aqui minha carta de demissão, eu tô saindo, mas para não falar que eu não fui chato com vocês, pegam 30 dias, né, de aviso prévio até vocês acharem alguém para me substituir. Eu não acredito que você vai fazer isso com a gente. Eu falei, eu tô dando 30 dias. Eu falei, nem isso eu era obrigado, eu tô dando 30. Eu falei, por reconhecimento americano, eu era obrigado a dar 2 semanas, eu tô dando 30. Ela falou, ela falou, daqui a 5 minutos eu te retorno e desligou o telefone na minha cara. Ela me retornou pra falar que ela ia sair por cima, né? Ela falou, olha, a gente resolveu não continuar com você e você tá dispensado dos nossos serviços. Eu falei, tá bom. Aí no dia seguinte eu recebi um e-mail deles. Eles falaram, ó, Daniel, a gente vai descontar do seu salário uma viagem que a gente tinha programado com você para a empresa e tal coisa. Eu falei, olha, o que vocês pagaram é conta de vocês. Só que o meu salário eu quero 100%. Caso eu não receba o meu salário normal, aí a gente se vê na justiça e aí o juiz vai decidir o que a gente Sim, quer. sim, sim. Resumindo, eu recebi o meu salário normal. Eu fiquei sem trabalhar durante 3 semanas, só realmente aproveitando minha família, passeando com eles por aí. E hoje em dia eu voltei a trabalhar para uma outra empresa de TI e é o que eu estou fazendo atualmente. Que bacana. E essa é a minha história. Vamos dizer assim, Cara, um que pouco legal. Nossa, resumida. dá um filme, hein, cara? A sua Dá, história dá um filme, cara. Porque dá. tanta coisa que você já passou, cara, é incrível, incrível. Uhum, Você estava falando aqui, eu estava viajando, tentando visualizar todas as uhum, situações, né, cara? Muito bacana. Você passou por furacão, morou na uhum. rua. Cara, que história, cara. Eu estava viajando aqui na sua história. E assim, a questão de morar na rua, a minha mãe, ninguém da minha família soube, porque eu não queria decepcionar eles. A minha Sim, mãe certo. veio saber que eu morei na rua faz pouco tempo. Foi quando você me conheceu através daquele outro método, né? Uhum. E, e foi lá que ela ficou sabendo. Ela ficou horrorizada. Ela falou: Como assim? Você nunca me ajudou? Eu falei: Mãe, como que você ia me ajudar? O dólar a 5,20, você, né, o dólar bombando, você ia me ajudar como? Então, deixa Tinha eu falar uma coisa como. para você, porque assim, queira ou não queira, quando a gente fala que vai sair do país para morar em outro país e tal, cria uma expectativa dos amigos
a gente leva uma pressão nas costas dos amigos e da família de que você vai chegar lá Uhum. e você vai ficar bacana. Você vai É. ser patrão, você vai ganhar dólar, você vai ganhar bem, porque quem acompanha vídeos de alguns youtubers aí, Uhum. só vê o pessoal de carrão, morando em casa top, né? Comprei esse carro, é barato, não sei o quê, né? Então, queira ou não queira, você, quando você está aí, você recebe uma pressão nas costas da cobrança dessa galera, né? A pessoa cria uma expectativa muito grande em cima. Uhum. Então você fica meio assim, tem até certo orgulho assim também na gente, pegava assim, puta, mano, eu falo que tô morando na rua, caralho, Eu não eu tô ia falar, ia preocupar aqui. todo mundo à toa, né? Porque assim, eu não tinha dinheiro, que nem eu falei, o que, que eu ia fazer? Eu falei, nem dinheiro pra querendo ou não, eu Sim. tinha minha passagem de volta. Eu falei, mas voltar pra mim não é uma opção, né? E assim, é bom você ter falado nesse assunto, porque de uma certa forma que eu fui iludido, né, pelo tal sonho americano, morar aqui não é fácil, né? Eu vou falar, né? É, muitos dos influentes que você vê, né? Que você falou, pô, você vê o cara com tal carrão, tal casa, cara, você conta nos dedos quais são os que estão, né, não falando, né, defendendo o meu peixe, né? Não, não isso, mas você conta no dedo os que falam, olha, esse tem a casa própria. Ou os que falam, ó, não, esse daí tá morando de aluguel. Ou então, o cara, pô, né, que nem comprar, vamos dizer assim, um Camaro aqui, ou então, sei lá, uma Land Rover aqui, qualquer um compra, né? Você vai lá, dá seu nome, faz um leasing, você paga $500 por mês, mas é teu? Não. Leasing aqui, nos Estados Unidos, é diferente do Brasil. Você faz um contrato, quando termina o seu contrato, você devolve o carro. Ou então, se quiser, você pega um outro. É Ah, um sim, sim. aluguel. É, tipo assim, agora aqui tem entrou aqui a chamado carro por assinatura. É. Aqui agora tem umas empresas de locação que Uhum. elas têm a locação de carro e tem carro por assinatura. Você escolhe o tipo, o modelo do carro, você paga por mês E e aí acabou. esse É um carro aluguel, né? Vamos dizer assim. é um Só que aluguel. assim, só que o leasing aqui, você tem um limite de quilometragem, né? Se eu não me engano, o mais comum, você não pode rodar mais que 12 mil milhas por ano. Eu falei, pô, eu gosto de viajar. 12 mil milhas, tipo, você tem que calcular no mês o quanto você pode rodar. Aí eu falei, Sim. meu, então você vê esses caras com esses negócios aí, você tem que ver muito bem, né? Porque a América não é esse doce que todo mundo prega. Aqui eu costumo falar que realmente é onde a criança chora e a mãe não vê, né? E assim, outra coisa que eu costumo dizer é, a América é para todo mundo, mas nem todo mundo é para os Estados Unidos, porque aqui você deixa o couro, e dinheiro aqui não dá em árvore, né? Você Aham. se torna aqui, né, tipo, aqui a gente se torna refém do consumismo, porque tudo é muito, não é que é barato, a gente ganha e gasta em dólar, né? Que nem você falou, as pessoas no Brasil acham que a gente é rico. Não, eu ganho e gasto em dólar. Então, por exemplo, um iPhone que no Brasil custa 10 mil, aqui custa 1.000. Mil Sim. dólares aqui é uma coisa que você faz em uma semana, né, de trabalho. Bem, Aham. você no salário. Sim. É o que você tem que fazer, no mínimo, para sobreviver aqui, é 1.000 dólares por semana. Então, assim, isso daí pra gente é ilusório. O que que acontece com a gente? A gente trabalha tanto, a gente vive tanto, que a gente ganha por hora, a gente vende nosso tempo. Ou seja, a gente se prostitui de uma certa forma. Uhum. A gente tá vendendo nossa hora. E você vive tão. Você fica tão viciado, às vezes você fala, mano, se eu trabalhar uma hora a mais, é tal coisa que eu consigo fazer. Então você acaba trabalhando pra caramba pra comprar coisa que no final das contas você não usa. Tipo, aqui, eu e minha esposa, a gente compra tanta coisa que a gente fala, pô, pra que eu tenho isso? Né? Pra quê? Que nem, cara, eu tenho TV em todos os cômodos da minha casa. Eu assisto TV em todos os cômodos da minha casa? Não. Minha esposa queria Aham. enfiar a TV no banheiro. Eu falei, pra quê? Né? Eu tenho aquela porcaria daquela Alexa em todos os cômodos da casa. E assim, precisa? Não, não precisa, mas é uma coisa que a gente vai lá, ah, tá barato, eu vou comprar. Né? E é assim que a gente vive aqui. O consumismo aqui o consumismo, o capitalismo é uma coisa selvagem aqui que não perdoa.
E é assim que a gente vive. Eu falo que a América é um Brasil realmente que deu certo, mas que tem muitas coisas que o Brasil é muito melhor. E Como o que, por você. exemplo? Família. Você morando aqui, você valoriza muito família e as coisas simples da vida. Porque as pessoas falam, eu vou pra lá, mas só quem vem pra cá e tá longe sabe quantas vezes você vai chorar num quarto escuro e quantas vezes você vai falar, mano, eu vou embora porque isso aqui não é pra mim. Eu mesmo chorei várias vezes, não é de mérito pra ninguém falar isso daí. Só eu sei quantas vezes eu chorei, quantas vezes eu falei, meu, eu vou largar tudo, eu vou embora, vou pegar o próximo voo e depois você repensa e fala, pô, eu vim pra cá com um objetivo e eu vou seguir nisso daí, entendeu? E assim, por exemplo, você começa a valorizar simples coisas na vida, por exemplo, aquele café da tarde que você tinha com seus pais, aquela festa de final de ano que você tinha com a família, que vinha aquele tio chato e falava é pra ver ou é pra comer, por exemplo, né? Essas coisas você valoriza, uma farofa, né? Esses negócios simples. Por exemplo, por mais que eu sei que tem um restaurante brasileiro aqui perto de casa não, 1 hora da minha casa, o restaurante brasileiro mais próximo. Você sente falta daquele seu café da manhã com um pãozinho com manteiga ou um pãozinho com mortadela. E Sim. você chega aqui para comer um pãozinho com mortadela, você vai pagar, tipo, você vai pagar uns $5 no pãozinho com mortadela. Você fala, pô, $5? Tá inflacionado esse negócio, entendeu? Então, você vai pagar caro por essas coisas básicas que a gente tinha antigamente. E eu vou falar, comida americana é ruim demais. É Me fala aí um pouco dessa comida. horrível. Cara, eu não sei definir o que é culinária americana. Porque, assim, eles se. Né, eu falo isso aí porque eu vivo como americano. Mas o americano se acha tão suprassumo da sociedade que eles acabam não tendo uma identidade própria para comida. Por Uhum. exemplo, minha esposa aqui fala, ela gosta muito o quê? Comida mexicana, comida italiana, comida brasileira. E aí você fala, pô, qual que é a culinária deles? É fast food. Né? Eles não têm A uma gente vê, a gente vê- culinária. a gente vê muito em filme, é o macarrão com queijo, né? O O macarrão com famoso queijo. macarrão com queijo. O mac and cheese dele, macarrão com queijo. É isso daí. Entendeu? Então eles comem muito comida deles. E assim, uma coisa que a minha esposa mesmo, que é americana, fala, comida saudável é do Brasil, porque daqui tem muito conservante, muita coisa enlatada. Obviamente que você não precisa consumir produto enlatado, né? Mas o produto natural, o orgânico aqui, é muito mais caro. E você vê a diferença da qualidade do produto. Aham. Então, a nossas comidas no Brasil, nosso arrozinho, feijão, a nossa carne, é muito melhor. É muito melhor. E assim, se que nem você vê, né? Muitos, os caras que estão aqui comendo fora toda hora. Eu e minha esposa, a gente vê um período da nossa vida que a gente jantava fora toda hora. Por quê? Você trabalha tanto que você calcula o que que seu tempo vale. Então Sim. você calcula assim: eu vou chegar agora em casa, eu vou gastar 1 hora cozinhando, 20 minutos comendo e depois mais 1 hora limpando. No tempo que eu fiz tudo isso, não é mais fácil eu ir lá no restaurante e gastar 45 minutos, comer, chegar em casa e eu ainda consigo aproveitar uma noite com a minha mulher e assistir um filme? Então você Sim. fica nisso daí. Então você calcula o que é seu tempo vale e vale muito mais a pena você comer fora. Aham. Sim. Entendeu? Então, hoje em dia, eu e minha esposa, por conta da nossa filha, a gente come mais em casa, que a gente não quer dar tanto lixo para nossa filha. Então a gente come muito mais em casa, mas todo final de semana a gente janta fora. E isso daí é uma coisa que, tipo, é normal. Não é uma coisa luxuosa de se fazer, não. É uma coisa normal, porque, tipo, você fala, pô, você ganha $1.000 por semana, vai, no mínimo, $4.000 por mês. O que que é $60 para você quando você vai sair? Não é nada. Diferente do Brasil, que você ganha, o salário mínimo, se não me engano, hoje é 1.200, 1.300. Você vai sair numa noite para jantar um casal, você vai deixar R$ 200 ali, 150 brincando. Aí isso é muita diferença. Sim. Então, Sim. assim, Sim.
Você gasta 100, você ganha um salário mínimo aqui, você gasta 120 no jantar, você deixou 10% do seu salário, Pois é. Já o né? dízimo da igreja que ficou no restaurante. Me deixa aí um conselho, me dá um conselho aí para o imigrante, alguém que está aí assistindo os vídeos, está assistindo o vídeo, acompanha, está na fissura de ir para a América, que conselho você dá para o cara que está com o visto ali carimbado, aprovado, e está querendo ir para a América? Qual é o conselho que você dá para esse cara? Eu tenho dois. O primeiro é a humildade. A humildade te leva em qualquer lugar. Você sabendo respeitar seu espaço e não fechando portas, sabendo, né, falar a verdade. Olha, não sei, desculpa, me ensina como é que eu faço. É a melhor coisa, isso daí você vai longe. E americano reconhece muito isso daí, né? Aham, Você sendo humilde, eles reconhecem. E a segunda coisa que muita gente que faz vídeo pra cá, que você vê na internet, fala, vem para os Estados Unidos, você não precisa de inglês. Cara, mentira. Porque se você não precisasse falar de inglês aqui, eles falariam português. aham, Então, assim, você não quer falar inglês? Não fale. Mas você vai ficar refém pro resto da sua vida de um brasileiro. E você, ficando dependente de um brasileiro, você sempre vai receber o que aquele brasileiro está disposto a pagar. E se você sim, falar inglês, você já pega direto na fonte, que é o sim, empregador sim, americano. Então, assim, inglês é a melhor coisa que você pode investir. Muita gente vem para cá, eu tenho pessoas que moram aqui há 40 anos, Ayrton, e os caras ainda assistem Jornal Nacional. Paga TV, IPTV e que assiste Jornal Nacional toda noite. Da Atena. Eu falo, cara, assim, o que que te importa o que tá acontecendo no Brasil? sim, Você não mora mais lá. Obviamente, você tem família, mas vale a pena? Pra que você quer assistir TV? Sei lá, Big Brother, novela do Brasil? Assiste as coisas locais e melhora o seu inglês. Que com isso daí aham, você vai longe. Então, essa é a melhor coisa, cara. O seu inglês e a humildade aqui é uma coisa indispensável. legal, Ah, cara, e legal. uma última coisa só. Por mais que a tentação venha, porque se você vem pra cá, sei lá, da forma que você vem, eu não tô aqui pra influenciar ninguém, mas todo mundo sabe o jeito mais comum de vir, não caia na tentação de mexer com documento falso. Aham, Que isso daí você vai vir para cá, muita gente fala, olha, tem um cambalache aqui para você pegar um social falso, que aí você consegue fazer um Uber, ou então vai para tal estado, você não mora, você mora na Flórida, a Flórida não permite imigrante ter habilitação, vai em tal estado, pega um documento lá. Cara, se você fizer isso e um dia você tiver a oportunidade de se legalizar, isso daí vai impedir você de um dia se legalizar. E vai dar ruim. Vai dar ruim porque é tipo mentira. Uma hora mentira, a casa sim, cai. sim, Então, verdade. assim, não sustenta uma coisa que não é, porque uma hora vai dar problema. Cedo ou tarde vai dar ruim. Sim, Então, essas três coisas. legal. Agora chegou a hora de você mandar um abraço para o seu familiar, para os seus amigos que ficam no Brasil. Manda um recado para essa galera. Bom, um abraço para todos aqueles que, de certa forma, me incentivaram, porque na verdade só quem me incentivou foi meus pais e minha mãe. Porque eu acho que familiares mesmo, a maior parte que é você se ferrando, é muita inveja. E você vindo para cá, você vai ter muitos amigos que você nem imaginava que existia, principalmente para pedir iPhone. E os caras acham que eu sou representante da Apple. É assim, as únicas coisas que eu tenho para abraço mesmo é para os meus pais, meu pai que está no céu hoje em dia, e minha mãe que nunca desistiu de mim. E de resto, a favela venceu, cara. Porra, legal, cara, legal, bacana. Ó, pessoal, cara, é um vídeo que eu achei maravilhoso. Eu fiquei viajando nas histórias dele aqui. É um cara que, meu, dá um filme. Dá um filme, tudo que esse cara já passou. E graças a Deus o cara venceu e o cara tá lá na América vivendo, como que é? American Dream. American Dream. Porra, legal. Obrigado por ter aceitado o convite, Não, que isso. participar, contar sua história aqui no canal.
Eu fiquei muito feliz porque eu te sigo. E, ó, pessoal, vou deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram dele, YouTube, vou deixar todas as redes sociais dele na descrição do vídeo, para vocês seguirem ele também, compensa, é muito bacana, é muito legal, os vídeos que ele faz. E outra situação, vou pedir para ele, sabe essas coisas que ele está falando? Algumas fotos pessoais dele, da viagem dele, se ele tiver foto. Se você tiver foto aí, você chegando em Nova York, você pegando um avião, quero essas fotos para eu colocar no final do vídeo, para fazer uma timeline, para o pessoal visualizar tudo que você falou. Tranquilo, manda sim. Tá bom? Pessoal, Ayrton Rocha, mais uma vez, com Fora do Ninho Brasil, com um vídeo espetacular. Muito obrigado. Tamo junto. Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Falou, tchau, tchau, até o próximo vídeo. Falou, querido. Valeu. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.